integrantes e apoiadores da política do bem-estar social, etc. Isso acabou. Eles estão aderindo rapidamente à política desses partidos, como Alternativa para a Alemanha, como o Chega, como o Vox, na Espanha. E é isso que o governo português está fazendo. E o resultado é esse aí. Chega lá no aeroporto, os funcionários se sentem não só autorizados, se sentem estimulados a impedir a entrada de uma pessoa que mora em Portugal legalmente. Não é alguém que está escondido em Portugal. Ela mora em Portugal. E ainda com esse agravante, né, de separar a mãe dos filhos, né, Raul? É um decréscimo civilizatório que a gente vai passando. Perfeito. Né? Porque tem inúmeros países. Perfeito. Aliás, a gente viveu isso aqui e vive isso também, e muitos países vivem isso, que é a multiplicação de um comportamento. A multiplicação. Isso vai se aplicando desde as pequenas ações até as mais importantes, aquelas que decidem o rumo da vida das pessoas. Comportamento muito parecido, sobre os mais variados aspectos, mas que mostram uma sociedade cada vez menor, cada vez menos importante, e com a civilidade sendo um assunto de segundo plano. O que é lamentável, absolutamente lamentável. 1 minuto para 5 horas da tarde. Ô Zaidan, só para fechar, o Estevão tá bem lá na Inglaterra, viu? Uma assistência, entrou como titular. Que é bom. Eu acho que ele se adaptou rápido, viu, Zaidan? Ele é muito bom jogador, né? E o Maresca provavelmente deu a ele essa liberdade. Joga a sua bola, né? Joga a sua bola. Esse era o risco, né? De pegar um treinador que ia falar para ele ser secretário de lateral. E ele não, ele tá dizendo pro Estevão, jogue bola. É isso. E é bom demais ver esse menino jogar. Zaidan, Manuel. Oi, Manuel. Ele mandou até segunda para vocês. Até segunda. A gente fala segunda porque segunda tem futebol, tem muita notícia e tem nós todos juntos aqui mais uma vez. Bom fim de semana para vocês. Deus quiser. Um abraço, Ronald, Clara, para todo mundo aí. Até a próxima. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate desta sexta-feira, fim de semana chegando, sexta-feira, com a expectativa para os times de Campinas que entram em campo só na segunda-feira pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Reta final desta competição, a Ponte Preta já classificada, o Guarani buscando a classificação. Neste momento os dois times estão dentro do G8 e tudo pode acontecer, afinal de contas, a rodada começa amanhã, prossegue no domingo e será finalizada apenas na próxima segunda-feira, justamente com a dupla campineira em campo. O Guarani vai receber o Confiança, jogo direto, é o 7º Confiança contra o 8º Guarani, e a Ponte Preta vai até Alagoas, Maceió, pegar o CSA. É o Esporte em Debate de hoje, sexta-feira, 33,2 graus em Campinas, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp.
Faz sol, faz calor em Campinas e em toda a região. Para você sintonizado no FM em 85,7 pelos aplicativos, o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, você ainda não baixou? Baixe agora mesmo e tem o futebol da palma na sua mão. Através também do Band Play, tem TuneIn, tem Rádios Net, tem uma infinidade de aplicativos para você curtir o futebol, o esporte em debate aqui da Rádio Bandeirantes. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E é claro que você também pode interagir e participar conosco da nossa live com imagens aqui do estúdio dos demais integrantes do timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a melhor informação para você. Vamos juntos nesta sexta-feira até às 19h30. Você que está saindo do trabalho, está voltando para casa, você que vai curtir aquele happy hour com os amigos, mas está curtindo a Rádio Bandeirantes, ou você que está saindo de casa para ir trabalhar nesta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos. É a equipe de esportes da Bandeirantes, é o Esporte em Debate para você ligado. Claro que a partir de agora eu convido você também a participar e interagir conosco através do 971021493. 19 é o código de área, 971021493. E o Fala Galera de hoje com os seguintes temas. Dudu, mais um que pode estar deixando a Ponte Preta com destino ao Atlético Goianiense. Na sua opinião, Dudu fará falta? Participe e opina. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Para você que vai mandar aquela mensagem de áudio, a gente pede mais uma vez, né? Sempre vamos ressaltar isso para que você tenha coerência na sua mensagem, sem palavrão acima de tudo, mas mensagens curtas, para a gente ter o maior número possível de participações. E vale sempre também aquela regrinha, né? Não é uma regra, né? Mas pelo menos para você que está chegando agora, a gente, né, temos as primeiras mensagens, você vai participar de cara do programa e a possibilidade da sua mensagem ir para o ar é maior. Então 971021493, participe e interaja conosco. E para os bugrinos, na sua opinião, o Guarani acertou em renovar com Ryuta Takahashi, o Japa, de 1,56 m? Participe conosco, 971021493. Estou esperando a sua mensagem. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Já uma entrevista com Igor Magalhães, técnico do CSA. CSA, o próximo adversário da Ponte Preta. Ele vai falar conosco ao vivo. Ainda sobre a Macaca, ainda sem acerto com o elenco, diretoria paga salários dos funcionários do clube. Vencimentos de elenco e comissão técnica ainda não foram acertados. Após anunciar a saída de Emerson Santos, Ponte também pode perder o volante Dudu. O jogador recebeu proposta do Atlético Goianiense e não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta. Dudu disputou 23 partidas entre Paulistão, Copa do Brasil e Série C e fez 2 gols. Nossa produção só não colocou aqui o número de cartões. Tenho certeza absoluta que é um número exagerado, tanto de amarelos quanto de vermelhos. Fora dos planos do clube, Gustavo, 25, esse nem jogou, hein? E Johnny Lucas rescindiram com a Macaca em comum acordo e são mais 2 de saída da Macaca. Com a saída de Emerson Santos e as suspensões de Dudu, Elvis e Gé, a Ponte terá pelo menos 4 mudanças para enfrentar o CSA na próxima segunda-feira. E o destaque da Ponte no portal Carlos Batista. A artilheiro do Sub-20 recebe oportunidades no time titular. Quer saber mais? Quer saber quem é? Acesse www.carlosbatista.com.br. Vamos com as pautas do Guarani. Hoje uma entrevista com o vereador Nelson Orsi, vereador de Campinas, ou Osri, vereador de Campinas, ou vereador Nelson, que está ajudando o Bugre no Ministério Público a voltar com as organizadas para o setor de tobogã. Já vamos falar então com o vereador Nelson. Matheus Costa analisa elenco da Copa Paulista para promover peças ao time principal. A JP Galvão foi reintegrado ao elenco da Série C, enquanto Vinícius Yuji e Cauê Rafael tiveram seus contratos renovados. Por outro lado, Raí Nascimento deve rescindir o contrato com o Bugre em comum acordo. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Samuel é reintegrado ao elenco da Série C. Atacante disputou 8 partidas entre Copa Paulista e Série C, com 2 gols marcados na competição estadual.
Guarani anuncia a renovação de Ryuta Takahashi. Meia japonês tinha contrato até o fim da Série C e assinou um novo vínculo até novembro de 2027 e ainda com reajuste salarial. E o destaque do portal Carlos Batista em relação às informações do Guarani, Dalberson, goleirão, se diz pronto para a estreia e explica escolha pelo clube. Acesse www.carlosbatista.com.br e você vai ficar sabendo mais detalhes sobre este assunto. Pautas do dia, notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Pauta número 1. O Estádio Libertadores da América em Avellaneda, na Argentina, está oficialmente interditado. A casa do time argentino foi palco de uma grande briga entre os torcedores da equipe mandante e da Universidade de Chile na última quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Assim, o Independiente não poderá receber o Platense neste domingo pela 6ª rodada do Campeonato Argentino. A partida entre as equipes deverá ser realizada em outro local. Tema número 2. Carlo Ancelotti criticou a FIFA e a UEFA por causa do calendário do futebol internacional. Na visão do técnico da seleção brasileira, há um excesso de jogos. Isso afeta a qualidade das partidas. Abre aspas para o Carleto. Sim, jogamos demais e mal. O futebol é mais analítico, intenso, rápido, mas a FIFA e a UEFA têm que revisar os calendários. São muitos jogos, nem todos de qualidade e há lesões demais. Fecha aspas, declarou Ancelotti. Tema número 3. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira a data e o local do sorteio da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro em Washington, às 13 horas, horário de Brasília. Na ocasião, serão conhecidos os 12 grupos do torneio, com 4 seleções cada. A Copa será disputada, além dos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 18 de julho. A maioria das partidas serão disputadas nos Estados Unidos. E o presidente norte-americano disse que deixou, entre aspas, alguma coisa para os outros 2 países. E para fechar o Esporte em Debate de hoje, você já sabe, tem o Na Lata. O apresentador, que no caso é este que vos fala, vai fazer uma pergunta e, sem titubear, o comentarista ou o participante vai ter que responder na lata. Vamos ao destaque de Pedro Piscinato. PP já está na área nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas. Nesta imagem legal, bacana, eu e PP e eu. Como você está na minha frente, traga o seu destaque. Boa tarde, Pedro Piscinato. Boa tarde, Leandro Bolles. Boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é a provável saída de Dudu. Caso confirmada a saída, ele será o 4º jogador titular a deixar a macaca. E pelo lado do Guarani, uma entrevista muito legal e esclarecedora com o vereador Nelson Osri, aqui de Campinas, falando, ele que luta, um vereador bugrino, declaradamente bugrino, que luta pela volta das torcidas organizadas ao tobogã do Brinco de Ouro. Leandro Bolles. Boa. Eu estava lendo aqui sobre o Emerson, né? O Emerson Santos já deixou a Ponte, né, PP? Sim. E você sabe que é um fato que ocorreu com o Emerson Santos quando ele jogou no Palmeiras, foi campeão da Libertadores com o Palmeiras, voltou à tona de ontem para hoje, né? Porque naquela partida de semifinal entre Palmeiras e River Plate, estávamos vivendo ainda a pandemia, né? A Libertadores válida de 2020, mas o jogo foi realizado em 2021. Primeiro jogo Palmeiras lá em Avellaneda, inclusive, com portões fechados, meteu 3-0 no River. Todo mundo esperava, né? O Palmeiras iria se classificar tranquilamente, e nada disso. O bicho pegou, o River pressionou, inclusive no finalzinho do jogo teve um gol anulado de forma correta, é bem verdade. E durante a partida também, na parte final, o River teve uma oportunidade clara e quem salvou a bola em cima da linha foi Emerson Santos. Emerson Santos. Eu lembro desse jogo, estava assistindo, eu lembro desse lance também. Foi ele quem acabou salvando naquela ocasião. Vamos com as primeiras mensagens de áudio, mensagens de texto para você ligado, conectado aqui na Rádio Bandeirantes. Antes a ficha técnica, né, com os trabalhos dele, Elton Grimaldi, que hoje separou uma, vamos dizer assim, vai fazer uma homenagem ao Tigrão, tá? Assim que o Tigrão estiver aqui participando, Elton Grimaldi na máquina do som. Com os trabalhos técnicos. Lucas Pessoa, encarregado do YouTube. Tem promoção hoje no YouTube, ô Lucas? Ainda não. Mas pode ocorrer, né, Lucas? Pode ocorrer uma promoção no YouTube, então fique ligado, hein?
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, eles que são integrantes do timaço técnico da Bandeirantes, comando de Gil Kleber, a direção de esportes é de Carlos Batista, a direção geral de Rodolfo Neves, lembrando que daqui a pouquinho a participação também do Edu Pinheiro com Em Dia com a Bola, trazendo também a ficha técnica do jogo, já o CH, o Tigrão, Breno Beretta, o Bebê já também vai participar conosco. E é claro que você também segue, né, na expectativa para participar conosco. Mensagem de texto do Augusto. Boa tarde, Boles. Acredito que se a Ponte não subir ano que vem, se não subir esse ano que vem terá inúmeras dificuldades para montar um elenco qualificado. A dívida só aumentará e os times estão cada vez mais competitivos. Ele faz essa pergunta para o CH, que era a opinião do CH. Assim que o CH tiver condições, ele vai opinar. Tá bom, Augusto? Muito obrigado pela sua participação conosco. Temos mensagens de áudio através do 971021493. A mensagem vai pro ar. Boa tarde, Boles. Boa tarde. Todo mundo que conhece a Ponte e tem um pouquinho de consciência sabia que essa gestão não ia dar certo, né? Assim, eles jogaram para tirar o KNL, beleza, ganharam a eleição, tudo, mas sabiam da dívida e não tinham nenhum projeto para resolver esse problema, né? Agora nós estamos aí, passando vergonha, caímos já para a Série C, para a Série A2, isso tudo em 4 anos. Tá? Então, acho que eles teriam ter a hombridade, pelo menos, no fim desse mandato, de sair, né? Acho que já deu. Não queremos mais passar tanta vergonha assim. Abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação. 971021493. Você participa e interage conosco. Fala, galera, para Ponte Pretanos. O Dudu está saindo da Ponte, mais um a deixar a macaca. Fará falta ou não? E sobre a Ponte Preta, né? Sobre a Ponte Preta e sobre o Guarani, a renovação de Ryuta Takahashi. Você acha que a equipe do Guarani fez uma situação correta aí em renovar com o jogador? 971021493. Ou o Guarani acertou, né? O Guarani acertou em renovar com o atleta? 971021493. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Boris, a torcida da Ponte tá muito chateada. É, né? Tá muito chateada. Estão fazendo vaquinha aí, eu vou ajudar também. Boa. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Isso aí é falta de responsabilidade do dirigente, né? Olha o que aconteceu com a Ponte Preta, cara. Não era pra acontecer numa reta pra subir. Porque o time tá classificado, uma reta que nós vamos subir, estamos planejando para subir, acontece isso de atrasar o pagamento, gente. Não podia acontecer. E o jogador é tudo pilantra, sabe por quê? Sabe por que são pilantra? Por causa que eles deixaram a Ponte na mão, cara. Eles vão receber. Eles podiam ter dado uma chance pra Ponte, cara. Ele, o técnico largou a Ponte Preta no dia do aniversário dela, no aniversário da Ponte Preta ele largou a Ponte. Sacanagem. Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Valeu, muito obrigado pela sua participação. É aquela velha história, né? Cada um faz a sua análise em relação a esta situação. Tem o lado do jogador, o jogador não recebe e, consequentemente, pinta uma outra oportunidade e muitas vezes não pensa 2 vezes. Até uma situação de pular de divisão, você sai de uma Série C, vai para uma Série A ou para uma Série B. Não é o caso dos jogadores da Ponte, né? Aqueles que estão deixando a Ponte estão indo, na maioria deles, para a Série B, né? Alberto Valentim, Série B, o Dudu, Maguinho, Alberto Valentim e o Emerson Santos, América Mineiro, Série B. Jean Dias e Dudu também Série B pelo Atlético Goianiense. E tem o lado também, como colocou o Mário, né? Em relação a essa situação envolvendo o clube. Houve uma reunião, a diretoria prometeu que vai pagar. Foi dada essa situação para que o pagamento ocorra, tinha um prazo, o prazo terminou ontem, né? Há 10 dias atrás, no dia do aniversário da Ponte Preta, dia 11 de agosto, também no dia da saída do Alberto Valentim, o Eberlin reuniu o grupo de jogadores, fez uma reunião com o elenco e prometeu pagar os salários ontem. Aí ontem pela manhã, assim que o elenco se reapresentou no CT também, ele prometeu pagar hoje. Até o momento, não temos informação que esses salários foram pagos. Tá bom, 17:16, mais participações, 971021493 e pelo YouTube, você que está na nossa live, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Grande Boles, abraços para os bugrinos da Mantiqueira, aqui de São Bento do Sapucaí, Felipe, Zé e o Eduardo. Segunda
estaremos no Brincão. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Felipe mandou essa mensagem aqui pra gente. Temos mais uma aqui de texto, não, essa eu já li. Vamos com as mensagens de áudio então. 971021493. Boa tarde, aqui é o André do bairro São Bernardo. Eu queria falar a respeito dos ingressos. Eu até entendo que a diretoria aí está cedendo os ingressos aí gratuitos no tobogã, mas eu gostaria de deixar ciente para a torcida do Guarani que aqueles que têm condição poderia também estar adquirindo ingresso a R$10 com a camiseta. É um meio de também ajudar o time na parte financeira, para também aí aportar, né, uma verba de bilheteria. Beleza? Um abraço aí, bom final de semana. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Já diria aquele narrador famoso, tá registrado. Boa tarde. Falar que os seus jogadores são pilantras por sair da ponte é sacanagem. Pilantragem é não pagar os funcionários. Pilantra é o presidente, entre aspas, da ponte. Quem trabalha tem que receber. É a mensagem do Gabriel Farias. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão, toda a equipe. Caso Anápolis, como ficou? Já no noticiário do Guarani a gente vai tocar nesse assunto, é verdade, bem lembrado pelo ouvinte, aquele fato envolvendo o Guarani. O Guarani entrou com um pedido, né, de anulação da partida. Quem mandou aqui pra gente foi o Rick. Alô, Rick, que não é o Love. Alô, Rick, um grande abraço pra você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Mais mensagens, a galera segue participando e interagindo conosco. Fala, Bolis, beleza? Opa, beleza. Emerson, Swiss Park. Fala, Emerson. Guerra avisada não mata soldado, né? Esse negócio aí de colocar ingresso pra torcida dos caras lá de graça, né? E liberando às 3 horas da tarde, isso aí vai dar problema na entrada, hein? Guerra avisada não mata soldado, Boris. Abraço. Valeu, Emerson. Valeu, tá avisado. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Então, Batista, boa tarde. Oi. Esse jogo do Guarani contra o time do Confiança vale 6 pontos. Ah, não tenha dúvida. Apesar que o outro aí não gosta muito, o CH, dessa expressão, mas vale 6 pontos, porque veja só, e é o Guarani verdade, né? vencendo, ganha 3 pontos. Não deixando o time do Confiança vencer, é mais 3 pontos, porque soma, né? Ele soma assim, ele 3, um ganha 3 e outro perde 3, não deixa ir para frente. E só não é um jogo de 9 pontos, porque aquele time, outro lá, que já foi rebaixado, porque senão era um jogo de 9 pontos, né? É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Valeu, Luiz Antônio, um grande abraço pra você. O Cleiton mandou uma mensagem aqui pra gente, viu, Pepe? A gente vai caminhar direto pro Gleger, o Cleiton Reis, falando sobre o Gleger. Como o Gleger não tá aqui, viu, Cleiton? Espero que você entenda que é até difícil, né, a gente colocar no ar, o nome do Gleger foi citado, algumas críticas, pelo que eu ouvi aqui, construtivas do Cleiton. Mas como o Gleger não está no ar para responder, a gente vai encaminhar para o Gleger ou vamos deixar aqui e quando o Gleger estiver participando a gente coloca no ar, tá bom? Pode ser, ô Pepe? Você que é o nosso produtor. Combinado, tudo certo. Beleza, então. Vamos com mais participações. 971021493. Ô Boris, tudo bem? Tudo bem. Você deu os 3 pontinhos, quer dizer que você recebeu a mensagem. Olha, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo a São Quirino, Dudu vai tarde. Né? Apesar de ser bom jogador, ele é displicente e não tem comprometimento. Então, não, é melhor ter um jogador com nível inferior tecnicamente, mas com mais comprometimento. Grande abraço. Valeu, muito obrigado. Você sabe que obrigado pelo ouvinte aí que participou. Eu botava fé no Dudu, viu, cara? Dudu, eu vi algumas partidas do Dudu com o Vitória, eu me recordo, inclusive, vou citar uma. A estreia do Vitória ano passado contra o Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, o Dudu arrebentou. Acabou saindo, se não me falha a memória, do jogo cedo, se machucou. Mas volante, canhoto, né, marcador, chegava à frente, finalizou até. Daí veio aquela situação no extracampo, né? Ele e o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade e o Guarani, os dois estavam juntos. Daí o Vitória acabou dispensando, ou emprestando, né? Não dispensou, emprestou o jogador. Ele veio aqui para o interior de São Paulo, Novo Horizontino. Acabou não jogando também. Eis que é anunciado na Ponte. Eu me recordo até, foi exatamente no final do ano passado, início desse ano, mais no início desse ano. Estamos contratando o Dudu, o próprio presidente Marco Eberlin participou conosco. Eu coloquei naquela ocasião e comentei que seria uma boa contratação, mas de fato não foi, né?
E veja só que o primeiro cartão de visita, se por falar em cartão, do Dudu, foi a estreia no Campeonato Paulista, onde ele recebe cartão vermelho aos 36 minutos do primeiro tempo. Contra o Novo Horizontino. O Batista até citou isso no programa do Donos da Bola, na TV Band+. O Dudu, ele tem qualidade, porém a cabeça dele atrapalha muito ele, é um jogador muito displicente, podemos dizer assim, né, Bolis? É isso aí. Valeu, Cleiton. Cleiton dizendo, sem problemas, meu amigo. Só para registrar aqui no ar. Professor Milton, boa tarde, equipe nota 10 do Rádio Campineiro. Notícias do handebol do Guarani. Ontem a equipe adulta masculina venceu a equipe de handebol de Louveira, 34-23 em Louveira. Sábado e domingo também tem jogo pela Liga de Handebol do Interior e da Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Abraços. Alô, professor Milton. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos encerrar as participações nesse primeiro bloco. Temos mais quantos áudios, Elton Grimaldi? Mais 2. Então eles vão na sequência. 971021493. Ô Batista, tudo bem? Edson Mencione aqui da Charca Primavera. O Guarani tá fazendo essa promoção aí do Topogã gratuito. Essa acho que já foi, hein? E o Topogã tem 5.300 lugares, 5.500 lugares. Ah, não foi mesmo, é verdade. E vamos dizer que o Guarani tem 2.000 sócios adimplentes, que eu duvido que tenha, mas vamos dizer que tem 2.000. É só separar os 2.000 ingressos e a diferença é distribuir no fim de semana. Não deixar para segunda-feira a partir das 3 horas. Se a promoção é para colocar gente no estádio, vamos fazer a coisa correta, pô. Distribui os ingressos sábado e domingo, que a pessoa tem tempo para buscar. Agora, segunda-feira, a partir das 3 horas, o cara está trabalhando. Como é que o cara vai buscar ingresso? A diretoria do Guarani é um cambado de amador, né? Calma. Não sabe nem fazer promoção. Pelo amor de Deus. Boa tarde para vocês aí. Vê o que vocês acham a respeito. Valeu, Obrigado. muito obrigado. De fato, ficou um tempo... Talvez o objetivo do Guarani seja o seguinte, o torcedor vai um pouquinho mais cedo e já fica ali nas redondezas, né? Não tem uma outra explicação em relação a isso, ou a questão de ingressos, tem a chegada... Tem a questão realmente dos sócios torcedores, né? Que para adquirirem o ingresso, eles precisam realizar o check-in. Tá. Então o Guarani vai esperar todos os sócios realizarem check-in e os ingressos que sobrarem, aí sim serão destinados de forma gratuita por torcedor no tobogã. Tá bom, tá explicado aí pelo PP. Mais uma. Boa noite a todos. Boa noite. A Ponte, infelizmente, não classifica mais. Quer dizer, já perdeu 40% do seu elenco, né? Quase 50% praticamente do seu elenco titular. Infelizmente, ano que vem vamos disputar a C, graças ao senhor Eberlin, né? Que promete as coisas e não cumpre. E o Dudu vai fazer muita falta. Pergunta aí pro Bruno Beretta se ele não vai lá na Ponte, ficou dele lá na Ponte, lá, ver aquelas contas, o negócio das contas, até hoje não foi. A gente está no aguardo aí, o torcedor da Ponte está no aguardo. Um abraço para todos vocês aí, Moisés de Galha. Valeu, Moisés, um abraço para você. Vamos repassar ao PP assim que ele estiver no ar, de fato, o presidente diz, vem para cá que eu vou, evidentemente, trazer todos os detalhes da situação da Ponte Preta na parte administrativa e financeira também. Olha, antes do intervalo comercial, um abraço para o Samuel, tá aqui conosco no YouTube da Rádio Bandeirantes. A Ponte tem chance de subir mesmo perdendo jogadores importantes. Emerson Santana sempre aqui conosco. O Éder Eberlin só vai sair em novembro nas eleições? Ele coloca aqui um ponto de interrogação. Carlos Matozinho sempre conosco. O próprio Éder tá dizendo que o Dudu vai tarde. Pessoal aqui no chat, hein? Vamos usar a base, Miguel driblador, atacante Pedrinho, meia, Gustavo Teres volante, joga Diego Leão zagueiro. Valeu, Matozinho, um abraço para você. Sempre conosco, Silvia Costa, hoje sempre Guarani Serra Negra na área. Quase 100 aparelhos conectados nesse momento, deixe o seu like. O Andorinha está interagindo aqui com o Carlos Matozinho. Valeu, galera. Valeu a todos que estão conosco, participando e interagindo aqui na Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate. Olha, para tudo aí, porque o assunto é importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até se perguntar, e a velocidade? Como é que fica essa história aí, hein, Bolis? Pois é, meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Tá trabalhando de casa e precisa de performance total? Então vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? O Giga Esportes e Cinema é pra você. Grandes histórias e grandes jogos no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade
e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem tem internet segura, quem quer ter internet segura e divertida para a família inteira, tem ainda o plano Giga Família. Conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, você quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black, uma experiência exclusiva completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99, tá barato demais. Corre lá no site agora desktop.com.br ou ligue a 0800 100 0102 para assinar. 0800 100 0102 e você assina Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Carlos Henrique, o bate pesado na área para participar do Esporte em Debate desta sexta-feira. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você. Boa noite, ou ainda boa tarde, né, CH? Tá calor, é sexta-feira. Boa tarde, CH. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente já antecipa tudo aqui. É o seguinte, boa tarde a todos. Sexta-feira realmente de temperatura bem agradável. O frio parece que está nos deixando e não deixará, pelo menos na minha opinião, nenhuma saudade. Fala, galera. Dudu de saída para o Atlético Goianiense vai fazer falta? Nesse momento da competição, o ideal é não perder jogadores, sim contratar para reforçar. Por exemplo, Caxias está contratando, Londrina está contratando, Náutico está contratando, todo mundo querendo ir à Série B. E a Ponte está perdendo jogadores. Tecnicamente, dentro do elenco tem jogadores para substituir. Portanto, eu acho que faz falta. De qualquer maneira, boa sorte ao Dudu. Guarani acertou em renovar com Ryuta Takahashi, com tanta coisa do Guarani importante, com todo respeito ao japonês, decisão na segunda-feira, a produção coloca uma pergunta dessa, o Guarani tem que saber. Guarani tem que saber, não é uma coisa que me cabe. Ele é inteligente, esforçado, bom profissional, bom moço, só que dentro do campo, precisa, pelo menos para mim, precisa mostrar muita coisa. Agora, é oportunidade de negócio também, de repente o Guarani vai reemprestá-lo, vai fazer dinheiro com ele. O rapaz merece a oportunidade, mas se tá certo ou tá errado, isso é uma coisa de negociação e é uma decisão que pertence somente ao Guarani e sua diretoria. Boris. O CH, sabe quem está na área hoje? Tá mandando um grande abraço. Tô aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tuxê tá na área, tá mandando um grande abraço para você, viu, CH? Tuxê me abandonou. Tuxê tá felicíssimo com o 15 de Piracicaba, que lidera de maneira competente a Copa Paulista, judiou do meu Paulista no último final de semana 1-0, gol irregular, mas o time do 15, foi sim. Falando sério... Foi na gaveta. Mas a origem do lance foi irregular. O senhor narrou o jogo, o senhor sabe o que eu estou falando. Então é o seguinte, o 15 tem um bom time, tem um time para subir, para fazer a final, junto com o Primavera de Indaiatuba, que é o adversário do Paulista nesse final de semana. São os dois melhores times da Copa Paulista. Um grande abraço, Mito Tuxê. Tá esperando para aquela carneirada lá com aquele molinho de hortelã lá na Fazenda Libardi. Bom, é o seguinte, ó, rapidinho aqui, o Dudu, foram 23 jogos, me ajuda aí, Pepe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões amarelos, 1, 2, 3 cartões vermelhos e 2 gols. Então é esse, quais são os números, né? São esses os números do Dudu vestindo a camisa da Ponte. Estreou justamente contra o Novo Horizontino, primeira rodada do Campeonato Paulista, no dia 15 de janeiro. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Daí ele voltou a receber um cartão amarelo. E assim foi. Na Série C, claro que a gente coloca que muitos dos jogos ele acabou não atuando, né? Ou em alguns dos jogos. Contra o Caxias, por exemplo, ele foi relacionado, não foi utilizado. No Campeonato Paulista, contra Bragantino e Corinthians, também foi relacionado, ficou no banco, mas não foi utilizado pelo Alberto Valentim. Você segue participando e interagindo conosco, 971021493. Olha, o ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos.
Sanasa Campinas. São 17 horas e 32 minutos. Você segue participando, interagindo conosco, 971021493. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você ligado no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. E começando pela Libertadores, ontem Allianz Parque, Palmeiras 0, Universitário também 0. Lá em Lima foi 4-0 para o Palmeiras. Então o Palmeiras nas quartas de final vai pegar o River Plate. O São Paulo pega a LDU, sendo que Palmeiras e São Paulo vão decidir em casa. O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, só que o Flamengo joga a primeira no Maracanã e decide na Argentina. Sul-Americana ontem na Argentina, Godoy Cruz 0, Atlético Mineiro 1. No jogo de ida, o Atlético venceu por 2-1. Então nas quartas de final da Sul-Americana, o Atlético Mineiro pega o Bolívar e decide em casa o Galo. O Fluminense vai pegar o Lanús. O Fluminense também vai decidir em casa. Olha, Brasileirão, 21ª rodada, amanhã, 16 horas, tem Bragantino e Fluminense, 18h30 no Mineirão, Cruzeiro Internacional, 9 da noite, Grêmio e Ceará. No domingo, 16 horas, Bahia e Santos, às 16, Vasco e Corinthians, 18h30, Fortaleza e Mirassol, 18h30, Juventude e Botafogo, 20 horas e 30 minutos do domingo, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbis. Na segunda-feira, às 19, Palmeiras Esporte, 21 horas da segunda, Flamengo e Vitória. No Brasileirão, quem é o líder? Sim, o Flamengo tem 43, o Palmeiras em segundo 39, em terceiro Cruzeiro 38, em quarto Bahia com 33, em quinto Botafogo 29, em sexto Mirassol, grande campanha 29, em sétimo São Paulo 29, oitavo Fluminense 27, em nono Bragantino com 27. Olha, o Corinthians é o 14º com 22, o Santos é o 15º com 21, 16º, primeiro fora da zona, é o Vasco com 19 e os 4 últimos, Vitória 19, Juventude 18, Fortaleza 15, o Sport é o último com 10. Só que tá tudo irregular.
Tem clube aqui com 2 jogos a menos, que é o caso do Atlético Mineiro, tem também o Fluminense e assim vai. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem, daqui a pouco às 19, em São João del Rei, Atlético e Chapecoense, 21h35, Criciúma e Novo Horizontino. Amanhã, na Série B, às 16, Coritiba e Remo, no Couto Pereira, às 18 horas. Tem Goiás e América Mineiro, às 20h30 amanhã no Rei Pelé, CRB e Atlético Paranaense. Domingo, na Série B, 16 horas na Curuzu, lá em Belém, Paysandu e Operário, 18h30 em Araraquara, Ferroviária e Volta Redonda, 20h30 Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, tem a Série B, às 19h, Ribeirão Preto, Botafogo e Vila Nova, 21h30 Avaí e Amazonas. Atenção, a Série B, líder Coritiba com 42, em segundo Goiás com 41, a briga é boa, em terceiro Chapecoense, grande reação 37, em quarto Novo Horizontino com 36, seriam os clubes que subiriam se terminasse hoje. Deixa eu ver aqui os outros paulistas. A Ferroviária é 11ª com 29 e cuidado Botafogo. Alô Ribeirão, Fogão está na zona de rebaixamento, 18º com 22 pontos. Vamos ao Brasileiro da Série C. Amanhã, às 17 horas em Itu, Ituano e Ipiranga. Às 17, São Bernardo e Náutico, lá no 1º de maio. Amanhã, às 17, Caxias e Brusque. Amanhã, 19h30, Figueirense e Floresta. Domingo, às 16h30, Londrina e Anápolis. Ainda domingo, 16h30, Itabaiana, lá em Sergipe, recebe o Maringá. Às 19h, Arena Pernambuco, Retrô e ABC. E às 19h do domingo, no Almedão e João Pessoa, Botafogo e Tombense. Na segunda tem a Série C, aí é com a gente. Às 19h30 no Rei Pelé, CSA e a Ponte, 19h30, mesmo horário no Brinco, Guarani e Confiança. Nessa Série C, Caxias líder com 37, em segundo Náutico 32, em terceiro a Ponte com 30, em quarto Londrina 29, em quinto São Bernardo 29, em sexto Floresta 24, em sétimo Confiança 23, oitavo Guarani com 23. Olha como tá difícil aqui, olha. Nono lugar, Brusque 22, o mesmo que o Guarani. Em 10º, Ipiranga também com 22. Em 11º, CSA com 22. Em 12º, Ituano com 21. Em 13º, Maringá com 21. E eu paro por aqui, que a coisa tá pegando na Série C. Olha, Brasileiro da Série D de dado. Atenção, Limeira. Amanhã, oitavas e final, jogo da volta, às 16 horas, no Limeirão. Inter e Rio Branco do Espírito Santo, lá em Cariacica, foi 0-0. Então é o seguinte, um novo empate é pênalti. Quem vencer vai para as quartas de final da Série D de dado. Copa Paulista vai começar às oitavas de final, jogos de ida. Amanhã, 3 da tarde, que calor, hein? Em Araçatuba e o 15 de Piracicaba. 3 da tarde, São Caetano e Grêmio Prudente. 16 horas em Bauru, Noroeste e União São João. Às 19 em Jundiaí, Paulista e Primavera. Domingo, 10 horas da manhã, em Franca, Francana e Monte Azul. Segunda-feira, às 19 horas em Osasco, Oeste Portuguesa Santista. Às 20 horas em Sorocaba, São Bento e São José. E tem na terça também, dia 26, 3 da tarde em Limeira, Internacional e Comercial. E depois teremos os jogos da volta, os clubes que passam para as quartas de final. E na Copa Paulista, o campeão escolhe, é Série D de dado ou a Copa do Brasil. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolis. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Estamos de volta com Esporte em Debate desta sexta-feira. Você ligado no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. E atenção, você que está no YouTube, tem promoção. Antes, deixa eu só mandar um grande abraço aqui pro Adalto Lima, participou conosco. Quero saber quem é o Manuel, que participa dos palpites nas transmissões, nos programas da Rádio Bandeirantes. Manuel é o filho de Cláudio Zaidan, Manuel Zaidan, e ele sempre participa. O Dudu, na opinião do Alexandre Batista, nunca resolveu nada e ainda tinha uns fios desencapados, não deixará saudade. Se no elenco não tiver um substituto à altura de um jogador meia boca desses, é melhor apagar a luz, trancar a porta e jogar a chave fora. A opinião do Alexandre Batista. Já noticiário da Ponte, o PP está preparado. Deixa eu pegar o destaque de Breno Beretta, também participa conosco, vem conosco para participar do Esporte em Debate com o CH, com o PP, já o Tigrão. O Edu Pinheiro já participou também, já ele volta com a ficha técnica. Fala, Breno Beretta, o Band Beretta, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Um abraço para você também, Bolis, um abraço para quem está nos acompanhando, boa tarde. Falando sobre o mercado da bola, né? O Cruzeiro está acertando a contratação do Rian Guilherme, volante do Fortaleza, em definitivo, uma boa contratação. E o Vasco tem acerto já direto com o Crystal Palace, está contratando o meia Matheus França por empréstimo até junho de 2026, o Vasco do Fernando Diniz se reforçando também, Bolis. Ô, Bebê, teve um questionamento aqui para você em relação à sua ida, sua visita ao estádio Moisés Lucarelli. O presidente Eberlin já abriu as portas. Quando é que vai rolar essa visita aí, Pepe? Ô, Bebê? Você sabe que eu ia responder exatamente isso, Bolis. Eu tô no aguardo. Eu já pedi a entrevista, né? E tô no aguardo aqui para ele falar comigo. Tá bom. Eu já solicitei. Eu imagino que na próxima semana acho que vai dar certo, viu? Tá bom, então é isso. O Bebê tá aguardando aí a liberação para que ele faça essa entrevista conforme o presidente Eberlin já havia no ar, né? Conversado com o próprio Breno Beretta. Olha, é o seguinte, você que está no YouTube participando conosco do Esporte em Debate, pelo YouTube, você que participa pode ganhar prêmios. Serão 2 ganhadores, cada um vai ganhar 4 ingressos para o Ethan Wyden, mais um boné exclusivo, bonitão, da Rádio Bandeirantes. E para participar, você deve entrar agora na transmissão, na live do YouTube da Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes Campinas, preencher o formulário que está fixado nos comentários ou pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. Você vai até promoções no site, preenche o formulário e boa sorte, já estará participando. Lembrando que vamos divulgar o ganhador no final do programa. Hoje vamos juntos até às 7h30 da noite. Lembrando que se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe. Deixe para outra pessoa participar, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada mediante documento até o dia 27. Então tá rolando, foi dado o start no YouTube da Rádio Bandeirantes e no site até por volta de 19h05. Depois a gente fará o sorteio. O sorteio é feito de forma, não é manual, né? Um sorteio que é realizado através do site sorteador. E a gente divulga no final do programa os 2 sorteados. Hoje, dois ganhadores. Cada um vai levar 4 ingressos para você curtir com a família, com os amigos, além de um boné exclusivo, legal, bacana, da Rádio Bandeirantes. Olha, há 30 anos a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis, assim como no futebol.
Nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. cortag.com. Cortag, 30 anos com você construindo o mundo. Vamos então com as informações da Macaca Ponte Preta, que se prepara para o jogo contra o CSA fora de casa, lá em Maceió. A bola rola 7 da noite. Atenção, hein? Esse jogo exclusivo no YouTube da Rádio Bandeirantes é 7h30. A bola rola 7h30 lá no Rei Pelé, no YouTube da Rádio Bandeirantes, com transmissão do Roger Williams. Tem Ponte Preta e CSA. Quais são as últimas da Macaca? E aquela pergunta que não quer calar na audiência rotativa do rádio PP. Pedro Piscinato, a Ponte pagou os salários atrasados ou não? Até esse momento, sexta-feira, 22 de agosto, 5h47 da tarde, os salários ainda não foram pagos, Leandro Bolles. E muito por conta disso, a Ponte Preta deve ter mais uma baixa no elenco. Ontem, o Emerson, a Ponte Preta de forma oficial, anunciou a saída do Emerson. E hoje o Dudu, saiu a notícia também, Dudu é mais um jogador que pode estar deixando a Ponte Preta. Com a saída do Dudu, só nesse mês de agosto, a Ponte Preta chega a perder quatro jogadores titulares. O Maguinho foi para o América Mineiro, o Jean Dias foi para o Atlético Goianiense, o Emerson, mesmo destino América Mineiro, e agora o Dudu, que também deve desembarcar no Atlético Goianiense, além, é claro, do técnico Alberto Valentim, que foi para o América Mineiro. E até teve essa discussão hoje no programa Os Donos da Bola, e eu acho que seria legal a gente fazer também, que apesar dessas 4 saídas que teve dos jogadores do time titular da Ponte, eu acho que a saída que o elenco mais vai sentir, o time mais vai sentir, é o Emerson, porque o Maguinho e o Jean Dias realmente não vinham numa fase ruim, melhor dizendo, e o Dudu, como a gente disse aqui, é um jogador que tem qualidade técnica, porém tem a parte mental muito fraca. Então eu trouxe uma relação aqui de jogadores que irão substituir esses atletas que deixaram a Ponte. No caso do Maguinho, por exemplo, tem o Pacheco e o João Gabriel na lateral direita. No lugar do Jean Dias tem o Toró e também o Bruno Lopes. Aí no lugar do Emerson, como eu disse, eu acho que é o setor mais crítico da Ponte Preta. Porque tem como opção ou o Sérgio Rafael ou o Simon. E o Dudu tem o Rodrigo Souza e o Léo Oliveira. Eu acho que os dois conseguem suprir essa saída do Dudu. Eu acho que é até legal, pode chamar o CH para comentar, ver se ele concorda com isso, que dessas 4 saídas, mesmo que sejam jogadores do time titular, eu acho que tecnicamente a Ponte Preta tem peças para repor dentro do próprio elenco. Mas é claro que essas saídas de 4 jogadores do time titulares, por exemplo, o Maguinho, o Emerson, são jogadores que têm um perfil de liderança dentro do elenco. Então isso pode acabar atrapalhando um pouco, né, Bolis? Ah, não tenha dúvida. Eu também, vindo por cá pensando, né, a gente recebe a pauta antes do programa, qual jogador faria mais falta destes que saíram? E eu tô contigo nessa. Para mim o Emerson, né, não só pela experiência, como também pelo fato de ser um líder. Primeiro que era um jogador de confiança do Alberto Valentim. Pode jogar como volante, pode jogar como zagueiro. Não que seja um primor, que seja, né, o novo cracaço de bola que vai fazer história com a camisa da Ponte. Mas para a realidade da Macaca, é um jogador, ou era, no caso, como ele saiu, um jogador importante. Tem peças de reposição? Talvez para esse setor, as opções que você trouxe não são do mesmo nível do Emerson. Repito, não que seja um supra-sumo, né, um cracaço de bola, mas um jogador encaixado, um jogador líder, um jogador que realmente fará falta. O Maguinho também, a gente pode colocar o próprio Luiz Felipe, não falando do jogador porque ele saiu, né? O jogador saiu, ele preferiu sair, beleza, tranquilo, mas a gente tem que trazer a situação atual, quais são as opções do técnico Marcelo Fernandes agora. Então são esses dois que você citou, o Pacheco, o próprio menino da base, o João Gabriel e se precisar também o Luiz Felipe. Pode jogar.
Daí na defesa, quais são? Repita, as opções na defesa da Ponte. Lembrando que o chileno lá que jogou pouco, o Conte já saiu também, né? Saiu também. E como na verdade, quem disputa essa vaga já do Emerson é o Sérgio Rafael e o Simon. Eu acredito que aí sim a Ponte Preta perde um pouco do nível técnico na defesa com a saída do Emerson. E tem também, daí nesse caso você colocaria o Arthur. O Arthur seria um quarto zagueiro, é isso? Jogando ali com o Simon, Arthur, Sérgio Rafael, ou uns 3 zagueiros. Com o Alberto Valentim, o Arthur jogou por diversas vezes como um zagueiro ali. Sim. Pode ser que seja recuado também, já que a Ponte Preta na lateral esquerda agora tem o Kevin também. Ele que chegou do Paysandu, jogou lá contra o Botafogo da Paraíba, é um lateral esquerdo. Pode ser que ele recue o Arthur para a zaga e coloque o Kevin na lateral esquerda. Lá no ataque, o Jean Dias também não marcava um gol com a camisa da Ponte há muitos meses. E eu acho que o Toró e o Bruno Lopes conseguem suprir tranquilamente a saída do Jean Dias. Não vivi um bom momento do Jean Dias, não. Foi um jogador importante, principalmente no Campeonato Paulista, mas depois caiu, né? Oscilou demais. Um jogador que teve sérios problemas físicos na macaca, não conseguia jogar 90 minutos, jogava bem, mas em determinados momentos ele tinha que ser substituído porque não aguentava, se arrastava. Mas, repito, o Campeonato Paulista foi um jogador importante. No próprio derby, né? Sim. Quando a Ponte venceu, ele fez um dos gols, cobrando Sofreu os 2 pênaltis. Sofreu os pênaltis e acabou fazendo um dos 2 gols, né? Mas realmente na Série C ele oscilou demais. Não era um titular absoluto, não. Não era um titular absoluto nesse momento. E o Toró, inclusive, foi o autor do gol da vitória na última partida, Sim. né? E o Bruno Lopes, sempre que era acionado, também entrava muito bem, chegou a marcar gols importantes para a Ponte Preta. Então o Jean Dias realmente não vinha numa fase boa e acredito que o Toró, o Bruno Lopes, o próprio Everton Brito, que nesse momento se recupera de lesão, mas quando estiver à disposição do Marcelo Fernandes, acho que conseguem suprir aí no sistema ofensivo da Macaca. E falando no meio de campo, com a provável saída do Dudu, ele já não jogaria a partida de segunda-feira contra o CSA, porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Rodrigo Souza foi titular na partida contra a Itabaiana, seria titular, na verdade, vai ser titular na partida de segunda contra o CSA, e agora com a saída do Dudu, ele deve assumir de vez essa titularidade no meio de campo. E justamente o Rodrigo Souza, ele participou de uma entrevista coletiva durante essa semana e falou justamente, projetou essa partida de segunda-feira contra o CSA. O CSA, principalmente dentro de casa, é muito forte. Eu acompanhei esse jogo contra o Caxias, foi 4-3, foi um jogo bem pegado, foi um jogo bom. E eles estão brigando para a classificação, né? Então, com certeza, eles vão querer vir com tudo para querer já ter essa classificação confirmada. E da nossa parte, é manter. A gente sabe que a gente está classificado, mas você continuar vencendo jogos é importante. Então, ainda tem mais alguns dias ainda de trabalho. Então, agora é ver o que o professor vai pedir para que a gente possa fazer. A gente vai ter alguns jogadores que não vão participar desse jogo, mas eu acho que com essa mudança do comando também, acho que motiva todo mundo, né? Cada um agora sente que vai poder ter mais oportunidade, então é aproveitar essas oportunidades que vai aparecer e chegar lá e fazer um bom jogo, um jogo tranquilo. A gente sabe que a responsabilidade por eles estar brigando pela essa classificação vai ser maior deles, mas se a Ponte está em campo, vai sempre estar lutando para vencer. Então acho que esse vai ser o nosso objetivo. E o Rodrigo Souza, que por diversas vezes disputou esta Série C, porém com a camisa do São Bernardo, falou também um pouco da experiência que ele tem nesta competição. Eu participei de 2, aconteceu muita coisa, né, nesses 2 anos aí que não teve acesso, mas aprender com os erros, né? Eu aprendi muita coisa que não é para acontecer. E o principal é manter 100% foco, cara. Principalmente jogando dentro de casa, não perder pontos. E fora de casa, se conseguir no mínimo 1 ponto ali, você já tira 2 pontos do adversário. Então é isso, são 6 jogos, 3 em casa, 3 fora. Então principalmente focar dentro de casa para ganhar esses jogos. E fora de casa tentar tirar pontos desses adversários. E quem também conversou com a imprensa foi o Toró. Ele também foi titular na partida contra a Itabaiana, marcou inclusive o gol da vitória da Ponte Preta. Ele falou dessas novas oportunidades que vem ganhando com o técnico Marcelo Fernandes. Cara, eu sempre procurei trabalhar, né? Para quando eu tivesse minha oportunidade de novo, poder corresponder. E com a chegada do Marcelo, né, me deu a oportunidade e eu entrei, pude fazer o gol.
e a gente pôde classificar, né? Agora é trabalhar forte ainda, vamos pro jogo lá em Maceió contra o CSA, buscar um bom resultado nessas 2 últimas rodadas para sair em cima da tabela aí. E tanto o Toró quanto também o Rodrigo Souza devem ser titulares na partida de segunda-feira. Eu vou passar agora uma provável Ponte Preta que deve enfrentar o CSA. Diogo Silva no gol. E aí na lateral direita uma dúvida entre Pacheco e João Gabriel. O João Gabriel foi testado também. Partindo do princípio que o Marcelo Fernandes, quando é início de trabalho ainda, né? Mas tomando como base até o trabalho do Alberto Valentim. Já o CH também vai opinar em relação a isso. A primeira opção sempre era, depois, no caso do Maguinho, era o Pacheco. Sim. Então a tendência é que seja o Pacheco, a menos que o menino arrebente nos treinamentos, né? Na zaga, Wanderson, e aí a dúvida para suprir o lugar do Emerson entre Sérgio, Rafael e Simon. Porém, o Breno trouxe essa informação no Donos da Bola hoje também. O Kevin foi testado na lateral esquerda no lugar do Arthur. Será que talvez o Arthur não possa ser recuado para a zaga para formar a dupla ali com o Wanderson? Wanderson ou Sérgio Rafael, ou Simon, ou o próprio Arthur, e o Kevin na lateral esquerda. No meio de campo não tem muito segredo, ele deve armar um time com 3 volantes, Rodrigo Souza, Léo Oliveira e Luiz Felipe. Esses 2 últimos estavam suspensos na última partida, voltam a ficar à disposição, e com as suspensões do Dudu e também do Gé, devem ganhar do Elvis, melhor dizendo, no meio campo, devem ganhar essa oportunidade. E o Serginho, e aí sim no lugar do Elvis, armando o time. E lá no ataque o Gé também está suspenso, então a dupla de ataque da Ponte Preta deve ser Toró e Bruno Lopes. Leandro Bolles. Beleza, valeu, Pepe. Esse sotaque aí do Toró, ele é pernambucano, da cidade de Belém do São Francisco. Jonatas Toró, ou Jonas, né? Não tem Jonatas, não, é Jonas Toró. Carlos Henrique, o bate pesado, acompanhou atentamente as informações da Ponte Preta na voz de Pedro Piscinato. E aí, CH, sua expectativa, o time, a saída de atletas. A gente falou um pouquinho aqui sobre o Emerson, hoje na tela da Band também houve um debate em relação a isso. É o jogador destes que saíram, na sua opinião, também, CH, que fará mais falta, isso, claro, no campo teórico? O Emerson não tem substituto no time, não. Pode até improvisar ali ou utilizar o Arthur do lado esquerdo, que eu gosto. Gosto mais do que colocar o Sérgio Rafael. Então é o que eu faria, por exemplo. Mas tem que ir. O trabalho é novo do Marcelo Fernandes. E a gente não tem o histórico das opções, da maneira que ele pensa com esse elenco da Ponte. Nós temos que esperar. O trivial é Pacheco na direita, Arthur na esquerda e o Sérgio Rafael para jogar do lado do Wanderson. Eu não faria isso. Vocês viram o que aconteceu num pedaço de jogo do Sérgio Rafael em campo. Ele está completamente fora de ritmo. Nada contra o atleta, mas nesse momento, para mim, não dá. Para colocar o Sérgio Rafael, é melhor colocar o menino da base, o Leão, para jogar. Então, essa é a maneira que eu enxergo. Agora, o que o treinador vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. O Marcelo é meio tradicional. Ele vai numa linha aproveitando o trabalho anterior, e eu acho que ele está certo, porque ninguém muda a cara de um time em 2, 3 semanas de trabalho. Você precisa de mais tempo que ele não tem, essa é a grande verdade. E tem o complicador, que eu acho que isso é significativo, além da baixa do Emerson, que não tem substituto, ele está perdendo 5 jogadores por suspensão do time titular. Então não tem jeito de ter a mesma qualidade técnica. Pode ser até, tudo no campo teórico, que o Serginho jogue e entre bem, que o Everton Brito jogue e esteja bem. Pode ser que o Arthur seja o zagueiro e o menino, como é que é o nome dele? É Kelvin. Lateral esquerdo? Kevin. Por que é tanto Kevin, Kelvin? Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Para deixar comentarista louco mesmo. Então, ele pode até fazer a estreia do Kelvin. É Kelvin. Até dezembro eu aprendo. Kevin. Não tem o L. O do Guarani que tem o L, que é Kelvin, e aí não tem o N no final. Isso é uma vergonha, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Do meio campo para frente, eu tô aqui no deserto pregando a titularidade do Léo Oliveira, ó.
Faz tempo. E o Rodrigo, que deu entrevista aí, jogou muito bem. Ele é um cara experiente. O problema do Rodrigo é o esqueleto dele, né? É a dor que sente no joelho, é não sei o que no menisco, é não sei o que no cotovelo, mas ele é bom jogador. Aliás, tecnicamente, eu ouso dizer que ele está no nível dos melhores volantes aí que a Ponte tem. Agora, ele entrou, jogou 90 minutos no último jogo, suportou bem. Vai suportar a segunda? Acho que sim. Uma semana, mais um dia de diferença para a próxima partida. Então, o meu campo, o Leandro Boles, PP e ouvintes, seria, não é? Vamos lá. O Rodrigo, Léo Oliveira e Serginho no lugar do Elvis. Na frente, Everton Brito, fazendo uma espécie de quadrado. E lá na frente, o Toró. Quem diria, hein, Toró? Toró é mais 10. E o Bruno. O Toró. Meu Deus do céu. E o Bruno Lopes, no ataque, se recuperar. Se não, pode pôr o menino aí. Como é que chama, Pepe, o menino aí que é bom de bola, faz gol pra caramba? Caio Ganga. Inclusive tem um questionamento aqui. Quem é o garoto da base, 1,89m, tá metendo gol aí toda hora? É ele, esse daí? Caio Ganga. Participou Ganga. Caio Ganga. Inclusive participou do jogo treino essa semana que a Ponte Preta ganhou do 15 de Piracicaba, placar de 3-1. Entendi. Os times reservas. É o Carlos que pediu do Jardim do Lago aqui. Ele participou e pelos comentários foi muito bem. E só um detalhe pro CH, o Everton Brito ainda não tá recuperado, tá, CH? Ele segue tratando lá do problema que ele teve, um problema muscular, e teve também uma dor no joelho, então é desfalque confirmado para essa partida de segunda-feira. Tô pregando isso não, mas o Diego Tavares pode aparecer nesse time titular aí, pelo lado direito, hein? Vamos ver o que vai acontecer. O fato é o seguinte, o principal problema da Ponte não é perder jogador suspenso. É fora de campo. Se não pagar os caras, gente, esqueçam. Né? Vai classificar, beleza, mas se a diretoria da Ponte não colocar a casa em ordem, esqueçam de acesso. Esqueçam. Eu torço efetivamente para que aconteça isso, para que eles se organizem e consigam pagar. Aí ameniza a situação, mas todas as saídas, né, umas não farão tanta falta, outras farão falta, mas eu digo sinceramente, o principal problema a ser resolvido é colocar a casa em ordem. Vai fazer falta o Dudu? Vai, claro que vai. E os outros também que saíram, principalmente o Emerson. Mas é o que temos para o momento e eu torço muito. Tomara que a Ponte consiga se organizar, Leandro. Valeu, muito obrigado ao Carlos Henrique, o CH conosco, são 18h04 e agora temos uma participação especial, um convidado especial que vai bater um papo conosco para falar justamente sobre o adversário da Ponte na próxima segunda-feira, 19h30 no Rei Pelé, na belíssima Maceió, na capital alagoana. O treinador do CSA, Ico Magalhães, está conosco ao vivo. Alô, Igor, um grande e forte abraço para você, Rádio Bandeirantes Campinas, aqui Leandro Boles, estou ao lado de Carlos Henrique, o CH, que estava falando e você anotando, tenho certeza absoluta, anotando tudo que o CH falou. O Pedro Piscinato é o nosso repórter. Tudo bem, Igor? Mais uma vez um grande abraço para você e muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa noite, é um prazer falar com vocês, saindo do campo aqui agora, né? A gente vinha trabalhando já pensando nesse grande duelo contra a Ponte. Um jogo extremamente importante para nós, onde também nos sinaliza dentro da competição que a gente pode se manter vivo até a última rodada. Terminou o treinamento agora, o time já está definido, como é que é a situação, a logística, amanhã já viaja, aliás, o jogo vai ser em Alagoas, né? Amanhã tem mais um treinamento, como é que está essa situação vigiando o jogo de segunda? É só segunda-feira, né, Igor? Só segunda, hoje ainda... nós estamos trabalhando um trabalho um pouco mais regenerativo para aqueles atletas que entraram no jogo na quarta-feira, mas está recuperando principalmente a parte mental, porque para nós vai ser um jogo extremamente importante, pensando na sequência da competição, numa possibilidade bem clara de classificação, e esse jogo contra um grande adversário que já está garantido na outra fase, é muito importante para nós, e nesse momento agora nós precisamos desenvolver algumas ideias ainda que
que está me gerando dúvida até pelo as suspensões que o adversário tem, jogadores saindo. Então a gente tem que pensar de que forma mais ou menos a Ponte pode se apresentar para que a gente consiga fazer um grande jogo. Ô Igor, me diz uma coisa, claro que você sabe da situação atual da Ponte, salários atrasados, os jogadores saindo, o treinador também saiu, apesar do Alberto Valentim dizer que era um sonho de voltar a jogar no América ou trabalhar no América, ele foi jogador da base do América, mas não colou muito pro torcedor não, o que está pegando novamente é a questão financeira. Como é que é por um adversário, no caso você, o seu time, encarar um time que vive uma situação como essa? Como você muito bem colocou, né? O time já está classificado, o seu time ainda busca a classificação, mas como é que é o trabalho no dia a dia? Você passa alguma coisa para os jogadores? Olha, a situação não está tão legal lá no outro time, ou não é foco total e deixa o extracampo, evidentemente, por uma outra situação? Não, o nosso foco é totalmente no campo. É lógico que algumas coisas que acontecem fora do campo atrapalham um pouco, principalmente o ambiente, né, do que existe interno, mas o nosso momento é um momento de fazer esse jogo como um jogo decisivo para nós. O que importa para nós é o campo. O time da Ponte é um time qualificado, não é à toa que já com 2 rodadas de antecedência já conseguiu a sua classificação, tem jogadores importantes, é lógico que estão perdendo alguns nesse caminho, mas não deixa de ser a Ponte Preta com a equipe bem encorpada, uma equipe tradicional, uma equipe que tem camisa, uma equipe que tem torcida, uma equipe que tem uma cobrança muito forte. Então, para nós que se envolve na parte técnica, nós se envolvemos com o que importa para nós, que é o jogo, que é o campo, que é a preparação daquilo que nós podemos fazer dentro do que o jogo pede. E nós temos que analisar tudo que é a Ponte para que a gente consiga desenvolver o nosso melhor jogo para conseguir uma grande vitória, para continuar sonhando que essa é a classificação à próxima fase. Pedro Piscinato, PP, o nosso repórter, acompanhando esta semana Ponte Preta, o setorista da Macaca aqui na Rádio Bandeirantes, o treinador do CSA, o Igor Magalhães, está conosco. Fica à vontade, PP. Boa noite já, né, Igor? Grande prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender a gente. Eu queria perguntar no seu time, o CSA, tem algum desfalque confirmado, ou seja, por lesão, por cartão, por suspensão? Tem algum desfalque confirmado para essa partida de segunda-feira? Nós temos dois atletas com terceiro cartão amarelo, né, que é o Betão, o zagueiro, o Igor Bahia, que também é um centroavante. E esses 2 atletas, infelizmente, não poderão participar dessa grande decisão. Breno Beretta, o bebê que fez essa ponte aí diretamente com o Igor para que ele participasse ao vivo conosco, o treinador do CSA, o próximo adversário da Ponte Preta, segunda-feira, 7h30. Pois não, Breno Beretta, converse com o Igor Magalhães. É um prazer falar com o Igor, muito obrigado mais uma vez por atender a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes também. Ô Igor, eu tenho 3 perguntas para você. A primeira delas, eu sempre faço essa pergunta para os treinadores que a gente entrevista aqui, adversários, né, dos times do Guarani e da Ponte Preta. Quanto gira hoje a folha de pagamentos do CSA? É a primeira pergunta. Boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar participando com vocês do programa. Hoje a folha nossa ela gira em torno de 712 para casa de quase 730. Ô Igor, minhas outras 2 perguntas são bem parecidas. A primeira delas eu queria até que você explicasse, porque eu acho que o CSA errou quando tirou você e você ficou 14 dias fora e depois você voltou. Imagino que os dirigentes pensaram, poxa, o Igor estava fazendo um bom trabalho, tanto é que você está lutando ainda pela classificação à próxima fase da Série C. O que aconteceu nesse meio tempo? E a outra pergunta, até porque chegou pra gente, que você teria recebido uma proposta da Ponte Preta e estaria próximo de aceitar a proposta da Ponte, justamente foi nesse meio tempo. Realmente aconteceu a proposta, Igor? Na verdade, houve o contato, sim, da Ponte. Eu achei que ia até evoluir. Já estava trabalhando até a minha parte mental para entender todo o contexto, né, do que o clube vem vivendo.
mas eu vinha com bons olhos, principalmente do cenário de bem próximo de classificação e brigar de igualdade com qualquer equipe na fase importante da Série C, que é essa parte final de acesso, né? E dentro disso não evoluiu do último ponto, né? Que eles já tinham bem encaminhado com o Marcelo e resolveram fechar. E no outro dia houve a sinalização do próprio CSA de retorno, me fez pensar muito, né, nos prós, nos contra. O que me fez ter essa possibilidade de retorno foi porque é um grupo que eu conheço e também acredito muito do que poderia ser feito nessa parte final para conseguir a classificação, onde eu participei totalmente do processo inicial e queria vivenciar esse momento final para ficar próximo dessa classificação e aí sim entrar de vez na competição na parte final para sonhar com algo especial para o clube, que é voltar à Série B. Ô Igor, me diz uma coisa, como é que está a estrutura do CSA? Eu estive o ano passado aí em Maceió e tive a oportunidade de passar em frente ao CT do rival, né? E está se estruturando, inclusive na região, na saída para o litoral sul, né? Você pode até me corrigir se eu estiver enganado. Como é que está o CSA? A estrutura do CSA, você disse aí sobre a folha de pagamento, mais de R$700 mil, né? Como é que está a estrutura do time alagoano? Foi bem na Copa do Brasil, né? Chegou até as oitavas de final, brigou aí de igual para igual com o Confiança e aí está na briga também pela classificação à próxima fase da Série C. Fale um pouquinho para a gente sobre o CSA. Hoje tem seu próprio centro de treinamento, né? Uma área extensa, tem muita coisa para se fazer, é lógico, mas está no caminho. Hoje, o CSA, a nível de Série C, não deixa desejar ninguém para a condição de trabalho. Tem 3 campos, principalmente para você desenvolver o trabalho que você imagina, né? E o que foi importante esse ano foi ter conseguido chegar nessas Copas, porque gera receita, ajuda principalmente a parte administrativa, pensar no ano como um todo, fazer um planejamento para que também o clube continue essa margem de evolução estrutural que eu digo. E o CSA ele é uma grande potência no Nordeste. Ele precisa, todos os anos, ter como planejamento ser uma equipe muito competitiva para que consiga essas rendas, principalmente para conseguir chegar próximo hoje do que a Série B pede, em termos de estrutura, em termos de qualidade de equipe, para conseguir daqui a pouco retomar o que o CSA experimentou, que foi a Série A no futuro. Sem dúvida. Eu tô vendo aqui, o Ciel foi recentemente contratado, né? Até gerou uma polêmica pela idade do jogador. Como é que tá? Ele tá treinando normal, tá relacionado, já jogou e se vai ficar como opção, vai no time titular ou ainda você não definiu para segunda-feira? Não, ainda não foi definido. É um jogador que hoje está fazendo parte do corpo de atletas do clube. É um jogador especial, porque eu vou te falar, me surpreendeu muito. É o primeiro contato que eu tive com ele, nunca tinha trabalhado com ele. E é um jogador que se cuida muito, fisicamente muito forte, mentalmente sabe fazer gol, né? Então, ele é uma das opções aí para ter essa possibilidade de estar nos ajudando, né? Talvez iniciando e talvez entrando no decorrer. Então, é um jogador importante que nós contamos muito. Tá certo, você sabe que tem 2 jogadores aí que eu conheço bem aí no seu elenco. O Enzo, lateral esquerdo, surgiu praticamente no meu 15 de Piracicaba aqui do interior paulista. Chamou Perfeito. Até a atenção de alguns times, me parece que o Grêmio estava interessado no jogador. É um jogador importante para você, o Enzo, né? E além do Thiago Marques, acredito que você saiba também da situação do Thiago, ele teve um problema sério de coração. Sim. Ele quase parou de jogar, mas deu a volta por cima e é um dos artilheiros do seu time, né, Igor? Sim, é um jogador importante. Thiago Marques, desde a minha chegada aqui, ele tem tido bons números, né, de gols, de participações em campo. Então é um jogador que, dentro da minha ideia, ele é um jogador muito importante. O Enzo, ele cresceu muito. É um jogador que tem uma margem de evolução muito grande. É um jogador que daqui a pouco ele pode experimentar um cenário muito importante nesse cenário do futebol brasileiro. É um jogador que nós acreditamos muito, é bom menino, trabalhador, tem tudo para chegar onde ele almeja chegar. Com certeza.
Igor, muito obrigado pelo bate-papo, legal, bacana, até para o torcedor da Ponte, né? Saber um pouquinho mais sobre o CSA, expectativa para o jogo importante para os dois times. Claro que a Ponte está já classificada, mas vive essa turbulência fora das 4 linhas e quer melhorar também a sua colocação no Campeonato Brasileiro da Série C, e o seu time também precisa da vitória, então a expectativa é de um grande jogo na próxima segunda-feira. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, uma boa sexta-feira, bom fim de semana e segunda-feira bom jogo para você. Claro, a gente tem que, aqui no nosso dever, né, sendo de Campinas, né, trabalhando em Campinas, a gente não vai desejar tanta sorte assim para você na segunda-feira, mas que acima de tudo seja um bom jogo para os dois aí, e que, evidentemente, vença o melhor. Tá bom, Igor? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado. Que vocês sejam bem-vindos aqui em Maceió. É como você falou, que seja um grande jogo e que todos possam aproveitar muito fazendo um grande trabalho, né? É isso que nós pedimos. Valeu. Muito obrigado ao Igor Magalhães. Conversamos com o treinador do CSA. PP não vai embora, não. Temos mais alguns questionamentos para você. Antes eu tenho um recado aqui da Mits Beef. Olha, na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo, é Mits Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana. Como é que funciona? Ele é feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Por exemplo, para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mits Beef. Tem carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para seu hambúrguer. Carne, pão, queijo cheddar, bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves, grande Denilson Alves, sabe bem o que é atender bem, com qualidade e tradição que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Passa então lá na Mits Beef e confira. Mits Beef fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no Nova Campinas. Rádio Bandeirantes. Nessa hora o pessoal no YouTube, hein, vendo esses cortes nobres, essa maravilha da água na boca. Dá ou não dá, ô Pepe? Dá fome, hein? Tá com fome, Pepe? Faz tempo que eu não como nada, hein? Tá sem comer nada? Só almocei hoje. Ô Pepe, é o seguinte, tá rolando ainda a promoção no YouTube, tá? Até 19h05 tem promoção lá no YouTube. 2 ganhadores hoje. Quem está participando está concorrendo a ingressos para o Etting Widen, que são 4, é um combo de ingressos, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes pelo YouTube e pelo site Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos lá, o PP, só para finalizar as informações nesse bloco da Macaca, que tem esse compromisso importante contra o CSA. Isso mesmo, a Ponte Preta visita o CSA na segunda-feira. Atualmente a Ponte Preta é a 3ª colocada, tem 30 pontos ganhos. E nessas 2 últimas rodadas, como já está garantida na segunda fase, a Macaca vai brigar, é claro, por uma melhor colocação, se manter, fechar essa primeira fase entre os 4 primeiros times, para aí sim poder decidir os jogos da segunda fase dentro do Moisés Lucarelli. Beleza, um provável ponte, um time da Ponte para segunda-feira, vamos lá, repetindo. Uma provável ponte com muitas dúvidas, mas tem Diogo Silva no gol, Pacheco ou João Gabriel na lateral direita, na zaga Wanderson, Sérgio Rafael ou Simon, na lateral esquerda ou Arthur ou Kevin, no meio de campo Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Serginho e no ataque Toró e Bruno Lopes. Tem o Léo Kovic também, mas ele perdeu espaço, né? Léo Kovic, no primeiro jogo que ele chegou contra o ABC no Majestoso, ele foi titular, jogou quase que a partida inteira, depois ele entrou no decorrer da partida, da partida seguinte. Desde então não foi mais utilizado pelo Alberto Valentim. Pode ser que com a chegada do Marcelo Fernandes ele volte a ser utilizado. Mas a informação que eu tenho de bastidores da Ponte Preta é que é um menino muito esforçado, muito trabalhador. Sim. E que todos gostam dele dentro da Ponte Preta. Há uma expectativa, agora para fechar de vez, da saída de mais jogadores, quando fecha aí a janela de transferências? Porque você pode, diferente do Campeonato Paulista, né? Quem está na Série A1 não pode nem jogar a Série A4, porque a federação entende que é a mesma competição, séries A1, A2, A3 e A4. Mas no caso do calendário do futebol brasileiro em competições da CBF,
Jogador que atua na Série A, ele pode jogar na Série B, da Série B na Série A, da Série B na Série C, da Série C na Série B e assim sucessivamente. Quando fecha a janela de transferências, e se existe, claro, no campo hipotético, a expectativa de mais saídas? A janela fecha no dia 2 de setembro, 10, 11 dias daqui para frente. E o maior medo atualmente do torcedor pontepretano é a saída do Diogo Silva, né? Ele tem sido um dos pilares desse time da Macaca. E pelas informações que eu apurei, o Diogo Silva não deve sair da Ponte Preta, deve ficar. E aí, então, para tranquilizar o torcedor da Ponte Preta, ontem a gente até trouxe aqui, muitos torcedores estavam preocupados justamente com o América Mineiro. Porque o Matheus Mendes, que era o goleiro titular, saiu. O Dalberson, o reserva imediato, veio para o rival Guarani. E aí ficou essa lacuna vaga. Porém, o América já acertou a contratação por empréstimo do goleiro do Juventude. Então, Diogo Silva deve ser mantido no elenco da Macaca até o final da temporada, pelo menos, Leandro Bolles. Beleza, olha, são 18 horas e 22 minutos em Campinas. O nosso amigo Wagner Ferreira. Alô, Wagner Ferreira, nos comunicando que neste domingo começa a Copa Imprensa IGA. Copa IGA da Imprensa com 2 jogos na Ponte Preta Paineiras. Às 9 da manhã tem Cidade Laser contra a Rádio TV Band. Vai nessa, Pepe? Estaremos lá, eu e Breno Beretta. Não acredito. Joga do quê? Boles. Dupla de ataque. Ponta? Ponta do banco. E o Bebê joga do quê? O Bebê é bom de bola. Ah, tá bom. Fala aí, Bebê. Eu jogo na frente. Com todo esse tamanho aí? Boles. Jogo na frente, mas eu jogo pela ponta, viu, jogador Boles? de beirada. Jogador de beirada. Aliás, você tá vendo, hoje é dia 22 de agosto, 18h23. Eu tô montando um time, Boles, para ser campeão da Copa SEC. O ano passado bateu na trave, eu tava em outra emissora, fomos vice-campeões. Esse ano seremos campeões, Boles. Anota aí. Fala alguns talentos do time aí. Quem é o treinador desse time da Band aqui? O treinador, na verdade, é jogador também, é meu amigo Edmur. Sei. Então, tem várias pessoas que não fazem parte das emissoras, né, que são convidados. No caso, eu e o Pedro, nós somos da emissora. Sim. O restante são pessoas convidadas, um time muito forte. Esse meu amigo que chama Edmur, ele é um dos que eu ajudo a organizar, Boles. Mas nosso time está muito forte, Boles. Eu imagino, tá muito forte. E você ouviu que o Breno Beretta falou que ano passado bateu na trave e precisaram fazer uma contratação de peso para esse ano ser campeão, né? Daí quem chegou? Esse que vos fala. CH, me ajuda nessa parada aí, CH. Dá pra confiar nesse time Boles, da Band ou não? Eu uso a 10 e sou o capitão do time, viu? Aí, ó. O 10 é o Bebê. Tá fácil, viu, CH? O Pedro pode escolher a camisa dele. É melhor ser surdo, né? Mas beleza, boa sorte aos meninos. Não é? 10 e capitão. Tá bom, E o reforço de peso que chegou? Proteja. E o reforço de peso? Esse então, pelo amor de Deus, é imprescindível. Não é? Vocês estão convidados para acompanhar os jogos. É um galáctico. Não deixa o Real Madrid saber disso não, hein? Senão vem pra Campinas. Então, só pra finalizar, viu, Pepe? 9 horas o jogo, né? Cidade Laser, né? Contra a Rádio TV Band. 10 horas tem Císio, é esse o correto a pronúncia? Císio Produções contra a Record TV Tati. Arbitragem de Carlos Roberto Torres, o Torrinho, hein? A promoção é da ASEC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, com apoio do IGA Atacado. Valeu, Wagner Ferreira, meu amigo Wagner Ferreira, nos comunicando aqui da abertura da Copa ASEC. Ó, é o seguinte, o Paulo Kikuchi mandou mensagem aqui pra gente. Alô, Paulo Kikuchi! Bom dia, equipe campeã. Neste momento mesmo classificado, não era hora de perder jogadores. Sabemos que muitos saíram por conta das dificuldades financeiras, mas na verdade a Ponte está enxugando sua folha salarial. Acho que só o Emerson fará falta, mesmo não sendo aquele craque. Dudu que vai com Deus e que seja feliz em outro time. Tá bom, muito obrigado. O Carlos Almeida, Nova Aparecida, Campinas, está ouvindo o bate-papo com o treinador, estava ouvindo do CSA. Pergunta sobre folha de pagamento dos times de Campinas. Tem alguma coisa, PP e BB? Guarani Ponte, qual é a folha de pagamento mensal desses times, dos dois times de Campinas, mais ou menos? Cercadeia, o Guarani hoje, Bola, está em 1.300.000. A Ponte eu sei que está em mais de 1 milhão. Eu não sei preciso se é 1.100.000, quanto que é a Ponte Preta, mas o Guarani é 1.300.000 hoje.
Tá bom. Olha, são 18 horas e 26 minutos. Ele já está na área, mas antes eu tenho um recado para você ligado aqui no Esporte em Debate. Vou falar da Sanasa, porque o ranking do Trata Brasil confirma, hein? Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa Campinas. Bom, já que estamos falando sobre futebol, Copa ASEC, ele está na área. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. O Tigrão já disputou várias edições, inclusive Lucas Pessoa preparou para você que está ligado no YouTube uma foto do Tigrão. Olha, se você reconhecer, tá fácil, hein? Você que está no YouTube, para reconhecer o Tigrão. Tigrão jogou aí. Que ano foi essa foto aí, Tigrão? Boa noite para você. Boa noite, Boles. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos que estão com a gente aqui no nosso Esporte em Debate. Eu acho que essa foto aí é... Deixa eu ver aqui. Olha, vamos lá. 85, tô vendo aí algumas figuras. Vamos dizer aí alguma coisa entre 86 e 87. É o Tom Grimaldi que preparou essa surpresa pra você, viu, Tigrão? É o Tom Grimaldi, década de 80, é isso aí, ó. E esse aí é o estádio da Ponte, viu? Na época que o estádio arquibancada era colorida, né? O setor amarelo, tinha o setor vermelho também, né? Eu acho que aí tava até com uma cor natural, mas com o sol, né? Pode ser, Tigrão. Bateu aí sobre o cimento, você vê que tá tudo com fundo, dá uma distorcida aí. É verdade, bem lembrado. Mas tem bastante gente importante, ó. Você vê aí que tem Edson Souza aí em pé, né? De pé, olha aí a figura aí, ó. Mário Celso. Isso. Né? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Olha o Tigrão na área, ó. Claudinei Corsi. Aí é o Tigrão, olha que pelo, ó. Ô, Tigrão, ainda tem vaga no nosso time da Copa Luiz. Imprensa, hein? Não, mas nós somos campeões invictos. Ô, Tigrão, o Wagner, na época, ele tinha um ritual lá. Aliás, estava nos estatutos da SEC. Todo artilheiro que passasse de 100 gols no torneio tinha o direito de pisar na calçada da fama para eternizar lá, né? Botar a patinha direita lá, né? Certo. O único pé que está lá na calçada da fama da SEC é o meu. Passei de 100 gols. Ô, Tigrão, foi essa época aí que o treinador do time, não me recordo o nome, mas você já contou essa história, chegou até você e disse o seguinte: ô, Tigrão, ô, Valdemir, você joga muito bem, você dá para um bom atacante. Foi essa época, Tigrão? Não. Eu falei, acho que quem dá para um bom atacante é o senhor, professor. Se quiser, podemos depois do jogo fazer um test drive. Tá bom. Ô, Tigrão, para de papo furado e fala sobre a Ponte Preta, a Macaca. Aliás, Fala Galera. Fala Galera da Ponte Preta e também do Guarani. O Fala Galera da Ponte sobre o Dudu, fará falta ou não. E do Guarani, já mais informações do Bugre, jogo importantíssimo contra o Confiança. O Confiança que está com confiança, olha só, porque eliminou o próprio CSA, está na decisão da Copa do Nordeste e vem nessa briga com o Guarani, jogo importante na segunda-feira. E a pergunta é sobre Ryuta Takahashi, Tigrão. Bom, primeiro, fala galera da Ponte, pela ordem que você colocou aí. Eu acho o seguinte, eu não gosto de jogador média 3,5. Essa é a média do Dudu. Média. Tem aquela história que eu sempre repito aqui. Temperatura ideal do corpo humano, 36 graus. 37 hoje, novo protocolo médico, já é considerado estado febril. 36 está legal. Aí o cara fala, 36? Tá bom. Aí armazena lá o cara, o pé no freezer, 0. E a cabeça no micro-ondas, 72. Média, 36. Morreu. Mas estava com a temperatura média boa. Então a média do Dudu é essa. Ou ele tira 7, jogador tecnicamente que eu gosto, mas ele é muito irregular, estou falando tecnicamente. Pô, essa última derrota da Ponte lá pro Botafogo da Paraíba, ele deu 3 gols.
por perder a bola displicentemente. Olha, ele não foi expulso. Não estou falando da parte disciplinar, que é um capítulo à parte, né? Então, eu acho que a saída do Dudu diminui muito as possibilidades da Ponte de terminar com 10 jogadores. Então não vai fazer falta nenhuma. Até porque tem reposição à altura. Ah, mas tecnicamente ele é bolão. É bolão, mas tem jogo que ele dá 90 passes e erra 91. Que bolão que é esse? Qual o grau de concentração e comprometimento desse jogador? E não estou falando isso agora aqui porque ele está indo embora não, tá? Tem coisa no Dudu que eu não entendo. Aí chega um outro jogo e ele tira nota 8. Aí no outro ele vai expulso, é 0. Média 4. Aí no outro ele foi bem, 7 pro Dudu, craque do jogo, marcou um gol, como o segundo volante. No outro, ele erra todos os passes, depois dá uma butinada e vai expulso. Nota 0. Média, dos últimos, do recorte dos 2 últimos jogos que eu relatei aqui, 3,5. Então não dá para você viver numa insegurança dessa. Qual Dudu nós vamos ver em campo? O Dudu que não termina o jogo por expulsão, o Dudu que resolve o jogo fazendo uma grande partida, o Dudu que não vai ser expulso, mas que vai entrar na lua e vai errar passe, vai atravessar a bola errada, vai se posicionar mal e vai desfilar bem ao estilo passista futebolístico. Parece um passista, pisando na ponta dos pés, idade... Bola para fazer aquele raspa-merda tradicional, sabe como é que é? Aquela chapa simples. E ele vai dar de 3 dedos no pé do adversário. Então, às vezes desfila demais. E o futebol é mais simples, é mais objetivo. Sabe jogar? Claro que sabe. Mas o que é que vem na próxima atuação do Dudu? Vem um cara que está concentrado, que não está fazendo falta besta, que não está errando passes, que não está entregando a bola de presente na saída da defesa para o adversário e, consequentemente, comprometendo, ou vem um jogador mais concentrado e mais ligado no que está acontecendo? Nunca se sabe. Então, surpresa, toda hora uma surpresa e uma emoção. Vai com Deus, Dudu. Que Deus te ilumine. Você sabe jogar, mas tem que ser mais regular. Para mim, sinceramente, diminui muito as possibilidades da Ponte no campeonato. Mas as seguintes possibilidades: de terminar com um jogador a menos. Então não vai fazer falta não, mas desejo boa sorte a ele, né? Teve uma passagem muito polêmica pelo futebol campineiro. Diminuir um pouquinho o teto aqui, o Fala Galera do Guarani. O Guarani acerta em renovar com Ryuta Takahashi, acerta. É um menino de 20 anos, tem carisma, a torcida gosta dele, em tanta porcaria, né? Já contratou tanto jogador de nível técnico e de condição técnica questionável, por que não continuar investindo num garoto que ama o Brasil, que alegra a torcida, que alegra o grupo e que, às vezes, é surpreendente positivamente dentro de campo? É o que eu penso. Você já pensou o tamanho da frustração desse menino? De realizar um sonho, de deixar sua família inteira lá no Japão, de vir para uma aventura num país de terceiro mundo? Estou falando de Japão lá. Ele vem para um terceiro mundo, um dos países mais corruptos do mundo, um dos países mais violentos do mundo, um dos países com políticos mais safados do mundo. Ele larga tudo lá. Talvez o país mais desenvolvido do mundo, em vários quesitos de análise, seja o Japão. Ele troca tudo: o nível intelectual, o nível de escolaridade, a segurança, o convívio familiar, o convívio com os amigos, a comida, a alimentação, né? A língua, que é complicadíssima, ele já está falando um pouco o português. Troca tudo e vem para o Brasil para realizar um sonho. Porque futebolisticamente, o Brasil é primeiro mundo. E o Japão não. No resto, eu não vou nem comparar aqui, que daqui a pouco eu
vou primeiro balcão de agência de passagens aí e compro uma e vou embora daqui. Puxo-lhe o carro. Aí o cara larga tudo isso lá, o primeiro mundo, primeiríssimo, e vem realizar um sonho. E fica alguns meses e não vai mal. Aí termina o contrato, ó, obrigado, tá? Tá aqui a sua passagem pro Japão, essa só de ida para lá. Pô, não precisaria fazer isso, até porque a gente quer ver um pouco mais o Takahashi. Eu quero ver um pouco mais. Mas não nesse time ridículo e que passou vergonha da Copa São Paulo, da Copa Paulista. Nesse não. Quero ver um pouquinho mais do Takahashi na Série C. Quero ver um pouquinho mais do Takahashi, quem sabe, no Campeonato Paulista. E a torcida gosta dele, a torcida fechou com ele. Ele tem carisma. Mas não é carismático, precisa ser jogador. Ele também sabe jogar. Ele tem uma dificuldade, sim, com a questão da altura, mas o Guarani acertou em renovar com o menino simpaticíssimo, o Ryuta Takahashi. 18h37 em Campinas. Olha, não é só treino e alimentação que fazem o atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença. É a autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito, a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e uma solução séria. A Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos. Melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total. Um ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, mude o placar da sua vida. O número é fácil, 19 o código de área, 997877603. Eu repito, com calma para você anotar, 19 997877603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível e sem lesão na autoestima. Um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. O ranking do Trata Brasil confirma. Campinas é a líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã Nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bones. Estamos de volta, 18h43 em Campinas. Já uma bateria de áudios, hein? Pessoal que participou aqui conosco, temos vários áudios já separados pela nossa produção. Já eles vão pro ar. E para você que ainda não participou, ainda dá tempo de participar. 971021493. Fala, galera de hoje. Você concorda com a saída do Dudu da Ponte? Ele fará falta. E sobre a renovação de contrato do Ryuta Takahashi no Guarani. Claro que você pode falar também sobre outros temas relacionados aos times de Campinas. E você tem também mais alguns minutos para seguir participando da promoção no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 4 ingressos para o Ethan Wyden, mais um boné exclusivo bonitão da Rádio Bandeirantes. Serão 2 sorteados, tá bom? 2 sorteados hoje, tá bom? Você participa conosco até as 19h05 e no final do programa vamos juntos até as 7h30 da noite. São 18h44, vamos então com as informações do Guarani. O Bugre em destaque, vem chegando no pedaço Breno Beretta. Mais uma vez, um grande abraço, boa tarde, bebê. Mais uma vez, boa tarde para você. Já boa noite, né? Já tá escuro. Ainda é 6 da tarde, o pessoal costuma falar, né? Tem gente que fala 6 da noite, mas é 6 da tarde, né? Bom, falando a respeito do Guarani, já eu vou falar sobre o time que vem treinando, uma decisão importante na próxima segunda-feira, jogo importante contra o Confiança. O nosso convidado antes já tá no ar, Boles? Já posso chamá-lo? Ainda não. Ainda não. Então já eu vou falar com o nosso convidado. Quem que é o nosso convidado? Que a gente vai conversar ao vivo com ele. É o vereador, o Nelson Ossiri. Por quê? Porque ele está ajudando o Guarani junto ao Ministério Público para que as torcidas organizadas voltem ao tobogã. E isso está muito próximo de acontecer e deve acontecer ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Ok. Quando que as torcidas... Já tá ok. Já. Então o Nelson tá ao vivo com a gente, Nelson Ossiri, vereador aqui da cidade de Campinas. Ô Nelson, eu gostaria que você falasse como que surgiu essa ideia de você ajudar o Guarani junto ao Ministério Público e como está essa situação judicial, se já há uma previsão de aprovação do Ministério Público para que as torcidas organizadas do Guarani voltem ao tobogã. Um abraço para você, boa noite, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade, satisfação estar falando com todos vocês.
E tudo isso aconteceu diante uma conversa com alguns integrantes da torcida Fúria Independente e também com alguns diretores que, no mesmo sentido, vieram questionar a questão da torcida não voltar para o tobogã e sempre prezando ali pela segurança. Então a gente acabou se unindo, mas não colocando como prioridade. Por quê? Porque o Guarani ele está numa fase, graças a Deus, boa, né? Pensando única e exclusivamente na classificação, no acesso. Então, uma coisa de cada vez. E eu acabei tomando frente dessa situação toda e me dirigi com 2 dirigentes do Guarani, o Tasso e o Eric, e mais um integrante da Fúria Independente, junto ao BAEP, para conversar com eles sobre a questão segurança. E lá nós fomos informados que a polícia compreende a questão da segurança e isso é prioridade para eles, que ninguém saia machucado, que não tenha briga. E eles até concordam com a a volta da torcida para o tobogã. Porém, precisava de uma conversa, de um protocolo do Guarani ao Ministério Público. E isso foi feito hoje. E esse protocolo, eu acho importante reforçar, que a gente elenca 4 pontos. O primeiro, segurança e prevenção de conflitos. Então a gente coloca aqui, o retorno das organizadas ao tobogã, ela contribui para afastar eventuais manifestações, brigas das áreas de maior circulação, como está sendo a entrada agora, que envolve ali Vitalice, a sede administrativa e a loja oficial do clube. Então esse afastamento ele vai proporcionar maior segurança para as famílias, para as crianças, para os idosos que frequentam aqueles setores. A outra questão que a gente elenca também é a questão tradição e identidade. A presença da torcida organizada no tobogã, ela faz parte da história do Brinco de Ouro, fortalece o vínculo da comunidade bugrina com o estádio. E nós reforçamos também a questão da redução de conflitos, onde mostra que o tobogã é o lugar com maior espaço de circulação, protege mais a torcida. Ali é um lugar onde pode se distribuir melhor o público, porque o tobogã é amplo, ele permite maior acomodação e organização das torcidas organizadas, e assim evitando a superlotação de outros setores mais sensíveis, como aqueles próximo à entrada da Vitalice, da sede administrativa e da loja oficial. Esses são alguns dos pontos que a gente reforça. Além do mais, a gente coloca também a facilidade de monitoramento e controle, que o tobogã acaba sendo um espaço mais fácil para isolar, para controlar e favorece aí o trabalho da Polícia Militar e da segurança particular do estádio. A centralização da torcida organizada em um único setor, ela vai reduzir os riscos de dispersão e facilita a prevenção de incidentes. E a questão da valorização do clube e preservação do patrimônio, que é garantir aí um ambiente seguro, organizado, protegendo o patrimônio físico e institucional do Guarani, além de transmitir uma imagem positiva para a torcida, para os próprios patrocinadores, né, e para a própria imprensa. Ô Nelson, esse protocolo de hoje, o que isso significa na prática e em quanto tempo mais ou menos você acredita que seja aprovado e que a torcida organizada volte para o tobogã? A gente fala até aquela questão de atmosfera de estádio, né? As organizadas lá com os batuques, sempre foi assim, inventaram de não ser na época da pandemia e desde então as torcidas organizadas vêm ficando atrás do gol no Brinco de Ouro, né? Exatamente. E todo esse processo nós estamos fazendo com bastante cautela e reforço aqui, nós não estamos colocando como prioridade até pelo momento do Guarani, porque senão daqui a pouco
vira uma bagunça só, né? E todo mundo fica focado na volta pelo tobogã. E a gente sabe que isso daí não é mais importante do que a classificação. Então, esse processo agora chegando ao Ministério Público, o Ministério Público avalia e deve encaminhar para a Polícia Militar para ter a opinião dela, que é a nossa força de segurança. Eles vão avaliar, tem tudo para dar um ok, conforme foi a nossa conversa antecipada com a Polícia Militar, com o BAEP. E se tiver uma resposta positiva da Polícia Militar, o Ministério Público tem tudo para entender a questão prioridade e segurança e fazer as organizadas voltarem ainda para esse campeonato. Por isso que a gente torce aí pela classificação do Guarani, para que nesse tempo a gente já esteja no tobogã, a torcida organizada. Antes de eu passar para o Leandro Bolles, eu queria te fazer mais uma pergunta e que eu acho fundamental também, que envolve os dois times de Campinas. Eu não vejo movimentação nenhuma dos dois clubes para tentar voltar com as torcidas adversárias nos derbys. E eu acho que o futebol de Campinas empobreceu e perdeu muito sem a torcida rival no derby e também sem as torcidas rivais, é claro, nos jogos contra os grandes clubes. Isso também depende do Ministério Público e da Polícia Militar. Você já chegou a pensar ou conversar com alguém a respeito disso? Você que é um vereador bugrino, chegou a conversar com algum outro vereador pontepretano? Pretende fazer um projeto, algo do tipo, para tentar voltar? Porque eu acho que Campinas está perdendo muito sem as torcidas adversárias nos derbys, e a gente sabe, as confusões não acontecem nos estádios, acontecem fora e longe dos estádios, Nelson. Exatamente, eu sou totalmente favorável a duas torcidas. Lógico que a visitante com um número menor de ingressos, eu acho que isso daí é natural e é tradição aí em todos os espaços de todos os estádios no Brasil, né? Sempre é um lugar menor, mais reduzido, para que a torcida visitante fique. Eu já conversei com alguns torcedores, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, e eu acho que mais do que Ministério Público, mais do que qualquer legislação, eu acredito que o que vale é o bom senso das duas torcidas organizadas, eu falo isso, né, de todas as organizadas, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, fazer ali um diálogo para a gente poder voltar com essa cultura, com essa tradição de duas torcidas. Né? Porque não adianta nada legalizar, falar ok, duas torcidas voltam para o estádio, primeiro derby, pronto. Tem uma guerra aí, e aí já viu. Né? Aí para tudo, time perde ponto, e a gente sabe que as sanções vão ser pesadas. Né? Então eu acho que primeiro tem que existir um diálogo de ambas torcidas organizadas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Eu já conversei com alguns, tanto Guarani e Ponte, eu percebo que é uma vontade deles, porém eles precisam, eu acho que sentar e ter um diálogo e encaminhar um ofício assinado por ambos presidentes, se responsabilizando. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Ao vivo conosco, o vereador Nelson Osseri Bolles, falando a respeito de assuntos importantes, né? Principalmente dessa possível volta das torcidas organizadas do Guarani para o tobogã. Bolles. Tá certo. Um abraço mais uma vez ao vereador Nelson. Obrigado por estar participando conosco. Ô Nelson, me diz uma coisa, você falou sobre uma análise, né? Que agora toda a papelada, a documentação foi encaminhada ao BAEP, né? Novamente, é uma análise documental, uma análise técnica, o BAEP retorna ao Brinco de Ouro para ver essa situação. Como é que funciona isso? Existe um prazo para que tudo isso seja analisado? Mais uma vez, um abraço. Um abraço, obrigado pela pergunta. É o seguinte, na verdade, não é para o BAEP, é para o Ministério Público. O Ministério Público, ao receber, encaminha para o BAEP. Aí o BAEP faz a avaliação, com certeza eles vão até o espaço,
eles vão observar tudo que está sendo elencado nesse ofício, nesse protocolo, e aí eles dão um parecer ao Ministério Público dizendo: procede, realmente é mais seguro, pode voltar organizada. E aí o promotor vai decidir aí se existe essa possibilidade. Certo, agora não vamos colocar da seguinte maneira: não dando certo agora para a Série C, caso evidentemente o Guarani passe de fase, está lutando para isso, só depende dele, eventualmente não dê certo para este ano. Como é que vocês vão trabalhar nesse sentido? Você acredita que o ano que vem as torcidas organizadas voltem para o tobogã? Eu acredito que volta ainda esse ano. Né? Agora, se não voltar esse ano por motivos de parecer do Ministério Público, né, não houver uma resposta a tempo, aí nós vamos continuar insistindo para que o ano que vem as torcidas organizadas voltem, para que esse parecer venha o mais rápido possível. Tá certo. Pois não, Breno? Não, só para encerrar, até agradecendo o Nelson, sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, Nelson, e assim que tiver uma novidade, por favor, nos avise, viu, Nelson? Tá bom, Breno, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, estou sempre à disposição, independente de ser torcedor do Guarani, o que eu mais desejo é um futebol de qualidade e com a nossa tradição e cultura de duas torcidas nos estádios e a volta da organizada, no caso do Guarani, para o tobogã. Bom, tá aí, portanto, a palavra do Nelson Osseri, né, falando sobre assuntos importantes, Boles, a respeito, é claro, da possível volta das torcidas organizadas do Guarani para o tobogã. E como ele disse, eu acho importante frisar também essa situação, tem que partir dos dirigentes, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, a volta das torcidas rivais nos derbys. Eu acho que perdeu muito, não sei se você quer comentar a respeito disso, Boris, eu acho que perdeu muito a atmosfera do estádio também nos derbys. No derby só tem a torcida mandante, sempre teve a torcida visitante e nunca foi o principal problema ter uma torcida visitante. Eu acho que isso, principalmente por parte das pessoas que comandam fora, e a gente sabe quem são, isso daí, ó, vai dar menos trabalho, não vamos colocar o visitante. Mas sempre teve. Eu acho que isso deve voltar a ser debatido pelos dirigentes, deve estar em pauta pela polícia e também pelo Ministério Público, Boles. Não, é por aí, mas sempre com segurança, né? Sempre muito bem organizado, com segurança, mas eu não vejo, pelo menos, um cenário aí nos próximos anos de que isso ocorra. Olha, antes de você finalizar as informações do Guarani, eu tenho um recado aqui do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se juntam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Pontualmente 19h, um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, meus amigos, então na segunda-feira tem Guarani Confiança e tem CSA e Ponte, mergulhando no fundo do baú. Guarani Confiança, 20 de abril de 78, Bugre rumo ao título, foi exatamente contra o Confiança, o primeiro gol do Careca com a camisa do Bugre. Olha, o Guarani de Neneca, Mauro, depois Alexandre, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato, depois Gercinho e Manguinha, o Zenon estava contundido, Capitão, Careca e Macedo, técnico Carlos Alberto Silva, foi no brinco, público 4.751, o Capitão fez 1-0, Miranda 2-0, aí apareceu ele, Careca 3-0, Gercinho de pênalti 4-0 e Miranda 5-0. No campeonato 7-8 era o seguinte, vitória de 1 ou 2 gols de diferença ganhava 2 pontos. Se você vencesse por 3 gols de diferença ou mais, ganhava 3 pontos. Então nesse dia, Guarani 5, Confiança 0, o Bugre ganhou 3 pontos. Ainda a 78, a Ponte jogou no Rei Pelé contra o CSA. A Ponte com o goleiro Rafael Camarota, Jair Pisserni, depois Toninho, Eugênio, Nenê, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, mestre de cá, depois Elinho, Lúcio, Dario e Tuta, técnico Milton dos Santos. A Ponte não teve o goleiro Carlos e os zagueiros Oscar e Polozzi, que estavam servindo a seleção brasileira, se preparando para a Copa do Mundo na Argentina. E a Ponte, no Rei Pelé, venceu por 2-1. Gols de Dario, Peito de Aço, e de Marco Aurélio. 1978, mergulhando aqui no túnel do tempo. Guarani 5, Confiança 0. O primeiro gol de Careca, camisa do Bugre. E lá no Rei Pelé, CSA 1, Ponte 2. Detalhes da ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta com o Esporte em Debate, acelerando na parte final do programa. Olha, terminou a promoção no YouTube, no site youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no site. Obrigado a todos que estiveram participando. Já a divulgação dos 2 ganhadores, 4 ingressos para o Ethan Wyden, mais um bonezão bonito da Rádio Bandeirantes. Já a gente divulga os 2 ganhadores, tá bom? Antes eu tenho o recado da Rocha Autopeças. Aniversário da Rocha, 33 anos agora em agosto. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e, claro, quem ganha o presente é você. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Tem vale-compras de até R$100 e brindes exclusivos. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit e Cia, Juride, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para você fazer aquela revisão no carro e garantir um presentão da Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar na roleta premiada e encontre a loja mais próxima. Está precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Olá, Tigrão e CH e Tigrão, temas do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques nesta sexta-feira. Tigrão, eu começo com você. Tema número 1, o Estádio Libertadores da América em Avellaneda, na Argentina, está totalmente interditado, oficialmente, interditado, em função das cenas de guerra na última quarta-feira no jogo entre Independiente e Universidade do Chile pela Sul-Americana. Tema número 2, Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, diz que FIFA e UEFA criticou FIFA e UEFA por causa do calendário internacional. Na visão do técnico, há um excesso de jogos. E tema número 3, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje anunciou data e local do sorteio da Copa do Mundo. Vai ser no dia 5 de dezembro, Copa de 2026. Vamos lá, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Fico imaginando, Boles, o Carlo Ancelotti criticando o campeonato, ou o calendário, melhor dizendo, internacional, né? Que é muito mais coerente e muito mais bem elaborado do que o nosso calendário aqui, onde ele veio trabalhar. Haja vista a quantidade de jogos que os clubes europeus fazem numa temporada e que os clubes brasileiros fazem. Às vezes aqui disputando algumas equipes, 4 competições simultaneamente. Campeonato regional, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores ou a Sul-Americana. 4 campeonatos. Depois vai caindo fora, porque ninguém aguenta. Aí eu tento me colocar no lugar dele, que nesse comentário, nessa observação, ele postou críticas, relatou críticas ao calendário internacional. Como é que será que ele se sente? Ele que está indo a estádios, ele que agora tem que acompanhar tudo mais de perto no Campeonato Brasileiro e nas demais competições nacionais, dentro do futebol do Brasil, quando ele fica indignado com o calendário internacional, o que é que será que passa pela cabeça dele quando ele analisa essa colcha de retalhos horrorosa, desumana e incompetente dos administradores do futebol brasileiro, que são chefes dele agora. Ele se reporta a eles. Teria sido ele politicamente correto? Ou teria ele feito esse comentário colocando aquela parte íntima na parede para ficar protegidinho? Vou falar de calendário, mas do internacional. Do nacional não posso falar, que o chefe pode brigar comigo e a grana é boa. O que teria inspirado o Ancelotti a fazer essa separação, a ter essa, entre aspas, preferência de crítica sobre o calendário internacional e não falar nada do nosso
ridículo calendário tupiniquim. Já a opinião também do CH, que vai escolher um tema para comentar. Antes, eu tenho um recado para você que há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, que é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, seja assada, frita ou cozida. Você já conhece o levíssimo Seara? É feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos da linha Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes. Tem IGA também nos Amarais. Tem IGA em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Seara no IGA Atacado. É qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! 7h12, vamos lá, CH. Qual tema você escolhe para comentar no Esporte em Debate de hoje? Bom, primeiro eu vou lamentar a briga que aconteceu pela Copa Sul-Americana nesta semana lá em Avejaneda, lá na Argentina, estádio do Independiente. Briga campal com os torcedores da Universidade do Chile. Até ontem não tinha acontecido a apuração do que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi o seguinte: existia um protocolo de segurança, não é? Para a torcida visitante. 2 erros mortais aconteceram. Primeiro, colocaram a torcida do Universidade do Chile no tobogã acima da principal uniformizada do Independente. Tragédia anunciada. Outro detalhe: o protocolo e a sugestão de segurança, quando fizeram efetivamente, isso acontece, é de praxe, a organização da segurança, não é? Pediram um reforço justamente por isso. Porque os ingressos do estádio Libertadores e América, é o estádio de Independente, eles foram comprados com muita antecedência. Tem muitos sócios torcedores, essa coisa toda. E não havia, segundo os dirigentes argentinos, possibilidade de deslocar a torcida principal uniformizada para outro local do estádio. Deu o que deu, todo mundo assistiu o que aconteceu. Vamos ver se só vai parar por aí. Eu acho que não deveria parar, porque esse tipo de coisa é só punindo, que não tem culpa diretamente, mas só punindo os clubes para a torcida tomar vergonha na cara e parar com essa cafajestada de briga em estádio de futebol. Lembrando que a Conmebol divulgou agora há pouco, né, datas de horários dos jogos das quartas de final da Libertadores e também da Sul-Americana e colocou a definir o adversário do Aliança Lima, justamente Independente ou Laú. Fim de semana é dia de churrasco no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todos os sábados e domingos saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas com self-service requintado para atender todos os paletares. Eu falo do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Um ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E tem ainda estacionamento para sua tranquilidade. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos se servindo com excelência e sabor. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, em Campinas. Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Esporte em Debate. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Bolis. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, estamos de volta com Esporte em Debate nesta sexta-feira. Ganhadores do combo de ingressos para o Ettenweiden, 4 no total, mais um boné exclusivo. Atenção, no ping, no pong, no pong, no ping, Gustavo C. Nicolau. 9695 é o início do telefone, 99695. Alô, Gustavo Nicolau ganhou este combo aí de 4 ingressos para o Ettenweiden, mais um boné exclusivo. Lembrando que você tem que retirar até o dia 27 com documento, só vale você, tá bom, Gustavo? Para retirar este combo de ingressos. E o segundo ganhador é Clefor. Essa pronúncia, Clefor Rodrigues Nunes. 9375, o início do telefone do Clefor. Parabéns aos ganhadores, muito obrigado a todos que estiveram participando. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheirinho gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tem ainda tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida, da família Sato para a sua mesa. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Isso, chimichurri de Aroma das Ervas. 7h19 em Campinas, vamos com os destaques finais de Ponte Guarani, Guarani Ponte. Pepe, eu começo com você com a Ponte Preta, a gente falou até no início do programa, né? Torcedor ainda preocupado, será que outros jogadores podem deixar a Ponte? Diogo Silva, mas o América acabou de anunciar a chegada de um goleiro, né? Sim, o goleiro que veio justamente... E não é o Diogo Silva. Não é o Diogo Silva. É o goleiro que foi contratado junto
ao Juventude. Então o torcedor da Ponte Preta pode ficar tranquilo, despreocupado em relação ao Diogo Silva. E neste momento, 7h20 da noite, os pagamentos dos salários também não foram efetuados, Leandro Bolles. Beleza, valeu, Pepe. Obrigado aí pelas informações e a sua participação conosco. Vamos lá, Breno Beretta e o destaque oficial e também o destaque final, oficial e final do Guarani. E tem também um jogo importante contra o Confiança na segunda-feira. Só um detalhe em relação, o Batição até mandou no nosso grupo interno aqui, viu, bebê? Que o Náutico teve problemas com o seu voo que viria a São Paulo. O Náutico pega amanhã o São Bernardo às 5 da tarde, né? Um problema técnico, uma falha técnica. E o time só vai chegar em São Paulo às 23 horas de hoje. E o jogo é amanhã às 17 horas. O Náutico já pediu à CBF a alteração deste jogo. Tá bom, bebê? Tá combinado, Boles. Vamos ver o que a CBF vai fazer, né? Com relação ao Guarani, treinou hoje, treina amanhã, treina domingo também. O técnico Matheus Costa não terá o lateral esquerdo Emerson. Com isso, o Renan Castro vai fazer estreia na lateral esquerda. No gol, o Dalberson também vai fazer a estreia no lugar do Andrei. Foi contratado para isso, será o titular na próxima segunda-feira. O Cicinho, que estava sentindo dores lombares, está treinando normalmente. A única dúvida é para saber se o Mirandinha, que estava com dores na coxa, se ele vai ter condições de jogo ou não. Eu estou imaginando que sim. O Caio Melo ainda não está 100% recuperado, não sei se vai ficar à disposição no banco de reservas. Vou passar um provável Guarani para encarar a equipe do Confiança segunda-feira às 7h30 da noite no Brinco, com promoção de ingressos. Qual o provável Guarani? Dalberson, Cicinho na zaga, o Rafael ao lado do Alan Santos e na esquerda o Renan Castro. Aí no meio-campo tem o Kelvin, né, como um primeiro volante do Guarani, o Diego Torres na armação das jogadas. É claro que ali no meio-campo o Guarani ainda vai definir a melhor formação. A gente não sabe se ele vai manter o Isaac ou se pode colocar o Caio Melo. Eu estou imaginando que ele vai manter o Isaac. Lá na frente um trio de atacantes, né? O Cauã Jesus vem jogando muito bem. Então, ao lado do Bruno Santos, provavelmente o Mirandinha. Se o Mirandinha não jogar, o Gabriel Silva é quem cai pela ponta esquerda, porque o Dentinho é o substituto no caso do Cauã Jesus. Então, seria o Gabriel Silva que já está recuperado. Amanhã e domingo, das 9 até as 13, Boles, só para completar, começam a venda de ingressos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os ingressos com preços promocionais, né? Atrás do gol 10h05, vale lembrar que no Tobogã, somente na segunda-feira, a partir de 3 horas da tarde. Boles. Valeu, bebê, um grande abraço para você. Amanhã vamos estar juntos na tela da Band, né, bebê? Estaremos juntos amanhã para Ituano e Ipiranga, chamando até a audiência do pessoal. E segunda-feira, o técnico do Confiança, o Luizinho Vieira, vai falar aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Boles? Beleza, muito obrigado ao Breno Beretta, atualizando as últimas do Guarani. Amanhã na tela da Band tem Ituano e Ipiranga comigo, com o Breno Beretta, com o Gleger e também com o CH. Olha, o ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa Campinas. Antes do Na Lata, abraçando aqui Carlos Matozinho, já ressaltei, Samuel Ricardo Rojas, olha isso, Ricardo Rojas. Carlos Silva, codinome Ser Ponte, criticando a situação da macaca nesse momento. Carlos Silva de Parelheiros, na capital, sempre com Guarani, ouvindo o Esporte em Debate. Vamos então com o Na Lata de hoje. Responde na lata. Eu vou perguntar, o Tigrão e o CH vão responder na lata, no Esporte em Debate desta sexta-feira. Vamos lá, CH, eu começo com você, o Na Lata de hoje. Estou atualizando a página aqui até chegarmos ao Na Lata. Bom, CH, depois de afastar Daverson do Fortaleza após a eliminação da Libertadores, foi tomada exclusivamente pelo técnico Renato Paiva a decisão de afastar. E teve o aval da diretoria do clube. O treinador visa enxugar o elenco para a sequência do Brasileirão e aumentar a concorrência interna no time. Além dele, mais 4 atletas também foram afastados. CH, na sua opinião, a decisão do Renato Paiva em afastar o Daverson foi acertada? Ninguém cai de produção como Fortaleza caiu nos últimos tempos se não existe algum problema lá interno. Eu desconheço, mas desconfio.
Portanto, eu não questiono, não. Acho que o afastamento, a troca, a oxigenação vai ser positiva para o Fortaleza. E você, Tigrão, a sua opinião, a sua resposta, na verdade, na lata sobre a decisão do Renato Paiva? Eu não acompanho nenhum de nós aqui o dia a dia miúde do futebol do Fortaleza como aqui em Campinas. Mas tenho uma leve desconfiança de que seja síndrome do nenezinho. Sabe qual que é ela, Boas? Qual? Troca o dia pela noite. Tigrão, ainda contigo, quem são os favoritos nas quartas de final da Libertadores? São Paulo ou LDU, Palmeiras ou River, Vélez ou Racing, Estudiantes ou Flamengo? Para mim, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Racing. E para você, CH, nos confrontos das quartas de final da Libertadores, os favoritos? Do lado direito, Flamengo, favorito para passar. Apesar do equilíbrio no confronto argentino com o Vélez, eu acho que passa o Racing. E desse lado, favoritos, para mim, São Paulo e Palmeiras. CH, para finalizar contigo, com a eliminação da Libertadores, você demitiria David Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, ou manteria como treinador do Botafogo? Não, demitir não. O time jogou mal, mas não podemos nos esquecer que o Botafogo enfrentou a LDU e enfrentou a altitude. Não demitiria. Beleza. CH, um grande abraço para você. Até amanhã na tela da Band, Série C, Ituano e Ipiranga. Para você também um grande abraço, boa noite a todos e um ótimo final de semana. E amanhã estaremos nessa, a serviço da TV e do rádio. Valeu, muito obrigado ao CH. Para você, Tigrão, para finalizar, você demitiria o filho do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, depois da eliminação do Botafogo na Liberta? Pergunto o seguinte, quais os times que ele dirigiu profissionalmente, sozinho, não como auxiliar? E aí não é dirigir antes de dirigir o Botafogo? Esse é o primeiro, né? Então, mas vai logo dirigir o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro? Primeiro time dele? Só porque ele tem o sobrenome, tem sangue azul? Para alguns, para mim não. Para mim sangue é tudo igual. E todos nós somos irmãos diante do Criador. Mas ele é filho do técnico da seleção brasileira. Aí criam essa invenção aí. O Botafogo está caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado precocemente nas oitavas na Libertadores. Tá fora do baile. Ah, Boles, é na lata, não é? É. Ah, devolve ele pro pai dele lá, vem. Tá bom. Tigrão, um grande abraço pra você. Vai devagar, hein, Tigrão? E até a próxima segunda-feira. Grande abraço, Boles, a você, a todos os amigos da Bandeirantes e até segunda. Isso. Se Deus quiser. Fechado. Muito obrigado ao Tigrão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, que esteve participando conosco do Esporte em Debate. Vamos com algumas mensagens de áudio, a galera participando conosco. Fala, galera, 971021493. Boa tarde. É o Adelino que tá falando. Adelino. Eu achei bom contratação do Takahashi. Eu achei. Mas ele precisa trabalhar mais com a bola, precisa jogar mais a bola, né? É. E não perder muito gols, né? Perdeu o gol. É o Adelino do Paquetá Coral. E estou ouvindo vocês na Alexa. Opa, Alexa, tem a vinheta da Alexa aí, ô Elton Grimaldi? Não, deixa pra próxima então. É só colocar lá, só falar Rádio Bandeirantes. Alexa imediatamente já sintoniza a Rádio Bandeirantes. Valeu, Adelino. Vamos lá, mais uma. Boa noite, Boles. Boa noite. De Março. Opa, meu amigo. Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso. Comemorando o aniversário do meu netinho mais novo, 1 ano. Opa, parabéns pra ele. Mas resido em Maringá, Paraná. Sim. Esses jogadores da Ponte que saíram, sim, não, tudo meia boca, não vão fazer falta porcaria nenhuma. Porque mesmo quando eles recebiam mais ou menos direito, já não jogavam nada. Então não vão fazer falta nenhuma. Eu acho que essa molecada que tem aí e as reservas, que são melhores que eles, vão dar conta do recado. Que não sai mais nenhum. Que daí também, se sair todo, daí enfraquece mesmo. É.
Pelo contrário, dá para quebrar o galho com esse e dá para subir, porque às vezes os outros times também não são de porcaria nenhuma também. Abraço, esse de Márcio. Valeu, Wilson de Márcio, e parabéns pro Neto aí, 1 ano, primeiro ano. Mais uma, dá tempo? Vamos lá. Boa tarde, CH e equipe. Aqui é o Zé Carlos, do Taquaral. Fala, Zé. Queria só que você comentasse, você não acha que esse volante do Guarani aí, que é muito bom, tá cheirando o mesmo que aconteceu com o Richard Rios? Palmeiras veio, levou a Presiparana, depois vendeu caríssimo, né? Eu tô até desconfiado que é perigoso até o Palmeiras querer esse cara aí, o time grande aí, né? Porque realmente ele é muito bom. Valeu, muito obrigado a todos que participaram. Tchau! Agora,